A passagem bíblica que conta sobre o dilúvio universal, a grande inundação que cobriu toda a Terra, é amplamente conhecida. Contudo, o povo hebreu não foi o único que narrou sobre esta catástrofe que quase exterminou a vida humana do planeta, dizem. É bom dizer, dizem, né? Sumérios, gregos e indianos também possuem sua versão do mito do dilúvio. Sendo assim, surge a questão: a presença da mesma história em culturas tão distintas seria uma prova de sua veracidade ou um indício de algo mais? A gente vai debater bastante sobre o mito do dilúvio em diversas culturas logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do nosso Mundo Freak Confidencial. E galera, temos mais uma semana de conteúdo irado aqui pra vocês. E primeiramente agradecer a sua paciência, a sua audiência, porque você está aqui agora me escutando. Prometo que vai ser bem rapidinho esse nosso papo. Prometido. Fica aqui a promessa. Primeiramente lembrá-los que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. E pra quem tá chegando agora, somos um podcast de mistérios, curiosidades e casos insólitos. E é claro que também, além do Mundo Freak Confidencial, em todos os outros feeds a gente tem também os outros programas, né? Como o Aconteceu Comigo, o Criminologia, que chegou em seu fim, infelizmente. E eu já vou falar dele. E além de muitas outras coisas legais que a gente, de vez em quando, dá uma caidinha aqui no feed, vocês sabem, né? E esses outros programas, eles não são feitos, não cai do céu pra gente. Deus falou com a gente. Liga o feed e os programas virão. Não foi assim que aconteceu. Então a gente pede encarecidamente, caso você possa, você dá uma ajuda a gente lá no Apoia-se, apoia.se/confidencial com R$5, como se fosse uma assinaturazinha de uma revista. Cara, muito pequenininho. Aquele cafezinho no mês da padoca, como fala aqui o paulistano, você já consegue ajudar a gente. E ó, tem aqui uma questão aqui, que tá a galera pedindo encarecidamente para que a gente libere a segunda temporada do Criminologia. Com apenas 5 episódios, uma temporada curta, uma temporada de apresentação. Tô vendo aqui pelos números de downloads que, poxa, sucesso, assim, muito bacana, todos vocês. E eu tenho a proposta pra vocês. Eu não vou confirmar nada. Vocês sabem que eu sou bonzinho, mas não vou confirmar nada. Eu tenho que me fazer de difícil. Então é o seguinte, a gente tem atualmente no Apoia-se 613 apoiadores. 600, que pouco, é um baita número. A gente agradece imensamente todos vocês. Se a gente chegar em 700 apoiadores, ou seja, 613 menos 700 dá alguma coisa aí que eu não sou bom de matemática, menos de 100 pessoas. Se menos de 100 pessoas ajudarem a gente, se cadastrarem no Apoia-se, e novamente, às vezes, cara, mínimo de R$5, 100 pessoas, pode, claro que tem outros valores, você pode fazer o que você quiser. A gente até agradece, assim, se você tiver, puder, como mais. Mas com mínimo de R$5, a gente chegar no número 700, eu confirmo a segunda temporada do Criminologia, e eu não vou dar data, mas eu dou detalhes de algumas segundas. Dou uma conversada, não tem que fazer difícil, não tem nada planejado. Dou uma conversada com a Jay, a gente planeja e solta umas informações aqui. Se a gente não bater, aí Deus dará. Eu confirmo quando eu quiser. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, pode nunca confirmar. Então, fica aqui o pedido aí pra vocês, vamos dizer, um desafio pros nossos ouvintes freaks e freaks, tá bom? Freak Trip para Quixadá com a Grande Rota. Galera, eu já devo dizer pra você que eu conversei com o Fabrício, o nosso queridíssimo que está aí a par de tudo, que é um dos responsáveis, né? Um dos sócios ali da Grande Rota, que tá vendo todos os detalhes com a gente. Ele já deu a letra pra gente, ó. A gente já fechou várias vagas, tem outras que a gente está em vias de fechar. Então, galera, lembrando, as vagas são limitadas, não é uma parada ilimitada, tipo, compra mais um avião, compra mais um homem. Não é isso, tipo, tem um número limitado de vagas que a gente pode fazer, e quanto mais cedo você fechar, ou você já tá conversando com a Grande Rota, pra gente, pra Grande Rota, e pra você, vai ser melhor, porque aí você não periga do tipo,
vou deixar pra conversar semana que vem. Aí tu chega e não tem mais. Aí, putz, aí eu vou ficar com dó. Porque o que acontece? Você manda mensagem, aí eu fico com dó. Aí eu vou ter que fretar um botezinho, vou ter que amarrar você no avião. E não vai ser um negócio legal. Provavelmente seremos todos presos, riremos muito e tudo deu errado. Mas enfim, gente, vão lá na granderota.com.br/Mundo Freak 2022. Lembrando que todos os links que eu falo aqui no momento dos recadinhos, eles vão estar no post do episódio. Vocês já sabem disso, né? Então é isso, galera. Vai ser uma viagem pra Quixadá, vários dias, vários locais diferentes. Vai ter vigília ufológica, a gente vai visitar museu, a gente vai ter gravação ao vivo ali com vocês. A gente vai colocar 20 ouvintes dormindo de conchinha com a gente? Não vai ser assim. Cada um vai ter o seu quarto, então você não vai me ouvir arrancar. Mas a gente vai estar um do lado do outro, e a gente vai estar, junto na viagem, cara. Putz, eu, Ira, Keller, talvez confirmemos mais gente do Mundo Freak, mas eu acho que já é, Ira e Keller, tenho certeza que todos vocês vão querer conhecer mais de perto, né? Eu acho que, na verdade, eu tô sendo demérito aí. O pessoal vai querer ficar longe do meu quarto. Mas beleza. E agora, vamos para os anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Olá, sou Milena Fogaça. Sou mãe, artista visual e trabalho com atendimento ao público. E ela tá com um pequeno empreendimento que é o seguinte, galera. A Milena faz sais de banho que podem ser usados no chuveiro e ela fala, inclusive, que pretende aumentar para outros tipos de produtos de banho. Ela faz sais com aromas para aromaterapia e cuidados com a pele. Os produtos são 100% artesanais e entregue em todo lugar de São Paulo. Não sei se é isso mesmo, se você for de fora de São Paulo, entre em contato com ela para ver se ela faz uma exceção para você. E ela também faz sais com aroma sob encomenda e fala bastante sobre autocuidado. Perfuma a pele, o ambiente e o coração. Então, sigam lá no Instagram, instagram.com/grainsdamour. Aí, Milena, você mete francês? Aí o host, que é bilíngue só em português e várias merda, tem dificuldade de falar. Mas não se acanhe. Todos os links que a gente comenta novamente nos recados vão estar no post. E uma pequena chamada de atenção, assim. Tem uma galera que acaba tendo um pouquinho de preguiça de entrar no post e vasculhar a parada toda. Mas, gente, tá tudo lá. Todos os links vão estar no post do episódio do qual ele foi mencionado. Dou certeza. Se não tiver, vocês podem mencionar a gente. Mas antes de mencionar a gente, vocês dão uma segunda olhada, dão uma terceira olhada, porque tá lá e a pessoa fica meio perdida, não tem problema. Mas é um pouquinho mais de atenção aí, principalmente também para quem tá querendo achar o formulário, né? Porque, às vezes, por exemplo, a gente recebe nosso e-mail, Andrei, fiquei sabendo que vocês estão fazendo anúncio. Quer dizer, dá a entender que a pessoa nem escuta o podcast, tá querendo um espaço e não se deu nenhum trabalho de procurar. A chance da pessoa aparecer aqui acaba sendo nula, né? Então, escute a gente, preste atenção no que a gente tá falando. No post do episódio vai estar tanto os links do que a gente tá mencionando aqui, por exemplo, esse empreendimento da Milena, né? O Grains da Amor, como também o formulário para você poder ter a chance de participar, entrar numa vaguinha aqui no Anúncio de Quarentena, beleza? Então é isso, bora para mais um episódio, que esse ficou maravilhoso. É porque eu falo isso pra todo episódio, né? Você tem que acreditar em mim, mas ficou muito maravilhoso. Então é isso, bora lá. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando o seu Mundo Freak Confidencial. Peguem seus guarda-chuvas, porque hoje está começando este tema tempestuoso. Eu sou Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui ele, que está muito bem seguro em Belfor Roxo. Eu tenho uma teoria sobre o dilúvio que hoje eu vou inundar a mente de vocês. Rapaz, tá cheio de trocadilhos a gente, né? Você começou, eu tô só acompanhando. Vambora. A culpa é do host. E eu não apresentei, esse é o Rafael Jacaúna. Oi, professor de história, pra quem não sabe aí, tá? Eu tô evitando falar o nome em voz alta porque os credores batem a porta. Fala baixo mesmo. E temos aqui nossa queridíssima Tupa Guerra. Olá, pessoas. Eu vou trazer aqui uma referência que provavelmente só pessoas de mais idade vão entender, né? Raios e trovões, vamos falar de dilúvio. Isso é Haddock do Tintin. Não, é o Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum. Poxa, mas Mas o Haddock também fala isso. Haddock também fala isso, mas ele era rabugento. Por isso que eu me identificava com ele.
Gente, dilúvio universal. É muito importante a gente salientar que a gente não é cristão. Acho que, se você já escutou algum Mundo Free Confidencial antes, isso ficou meio implícito. Eu acho que, assim, eu tô falando meio que por mim, mas eu acho que o Tupá e o Rafael, não sei se eles se consideram cristãos, mas eu imagino que talvez vão por um lado do cristianismo que não, sei lá, pregam um terraplanismo, né? Nós somos todos culturalmente cristãos porque nascemos no Brasil, mas... Perfeito. Eu sou cristão, frequento a igreja? Não. Vou em culto? Não. Leio a Bíblia com frequência? Regularmente, mas assim, não sou nenhuma de uma congregação. Mas estamos aí. Perfeito. Então, só pra gente falar que, tipo assim, pra gente, o fato de ter existido ou não um dilúvio é uma parada que não compete muito a, tipo, não existe, tá, gente? Essa coisa de colocar 2 animais no barquinho, eu tava vendo, não existe essa porra. Calma aí. O assunto é sobre Arca de Noé ou sobre o dilúvio? Não entendi. Não, mas aí é uma coisa, existe uma questão aí, uma conexão sine qua non entre esses 2 elementos. E aí... Não. Tudo bem, se você estiver falando da Bíblia, do cristianismo, sim. Mas quando você começou o assunto, você começou abordando pelo o dilúvio de várias culturas. Não, eu concordo com você, estou concordando com você. Não vamos brigar concordando. Vamos brigar só... Eu te dou uma picaretada na cabeça quando a gente estiver discordando. Não é esse momento agora, nesse exato momento. O que eu estou falando é que, pra muita gente, só tem um dilúvio que aconteceu. E pra essas pessoas eu tô falando a mensagem. Nós não somos especialistas em teologia, então a única que pode falar mal da igreja com propriedade é Tupá Guerra, que esteve em convivência com padres durante tempo suficiente. Sim. Não só com padres, com especialistas e acadêmicos de várias religiões e várias, não só cristãos. Continuo, inclusive. Nem contei pra você, eu tô trabalhando, inclusive, numa escola da aula para cristãos. Para monarquistas. Olha lá, hein, Tupá. Não são monarquistas. Quer dizer, não sei se as pessoas são monarquistas, mas eu estou falando sobre manuscritos do Mar Morto para cristãos. Olha aí, rapaz, que bacana. Ou podia ser pior, podia estar falando sobre manuscritos do Mar Morto para otaku, falando de evangelho. Pretendo também, mas isso... Ih, rapaz, aí... O André já baixa o nível logo, né? Mas aqui o importante é baixar o nível, gente. Cara, mas é um negócio impressionante, né? Você ter mitos semelhantes em diversas culturas trouxe pra gente, e aí eu vou perguntar pra vocês e tal, que são pessoas mais acadêmicas do que eu, que existiu uma moda nos últimos séculos que era o tal da religião comparada, em que as pessoas... ligavam as religiões através do mundo por suas semelhanças e convenientemente esqueciam as diferenças. O que fazia com que parecesse que todo mundo, na verdade, estava acreditando em uma coisa só, né? Eu acho que, por exemplo, talvez mais próximo aí da galera que gosta mais de cultura pop e tal, a gente tem o monomito do Campbell, que bebe muito, por exemplo, desse tipo de fonte e tal, que meio que faz uma unificação de todos os mitos, etc e tal. É seguro, mesmo eu não sendo acadêmico, afirmar que meio que essas hipóteses meio que caíram por terra através do avanço, né, do conhecimento e dos estudos e das ciências, principalmente as ciências humanas, a antropologia, a sociologia, a história em si, né? Eu tô falando correto ou estou falando uma groselha inacreditável? Não, você tá. Não, tô o quê? Tô o quê? Você tá correto. Ah, beleza. Tu pode dizer que você tá correto. Eu acho que depende. Você foi tão genérico que eu não entendi muito bem o que você quer dizer, entendeu? Então eu não posso nem dizer que é correto ou não é. O meu ponto, Rafael Jacaúna, é que teve gente que, ao descobrir que existe essa figura de mito, esse símbolo do dilúvio, em diversas culturas e mitologias, isso provaria de que aconteceu um dilúvio universal. Entendi. Entendeu o ponto que eu quero chegar? E não necessariamente, né? Não necessariamente. Isso é uma questão assim, né? Eu vejo 2 pontos principais. Um ponto de que, porque isso tá repetido em mais de lugar, significa que necessariamente aconteceu? Não, pode ser um mito comum, gente. Mitos comuns também são uma coisa. O fato da gente ter uma mesma história repetida em várias culturas significa que várias pessoas acreditavam nessa história, não quer necessariamente dizer que essa história aconteceu. A outro problema que a gente que é muito fácil de chegar e falar, porque tá aqui quer dizer que esse daqui aprendeu desse. Gente, as pessoas podem ter ideias parecidas em mais de um lugar do mundo. Por exemplo, pirâmides. Por que as pessoas empilham as coisas com pirâmide? Porque é o jeito mais fácil de empilhar coisas. Por isso que várias culturas empilham com pirâmides. Pra corroborar o que você está falando, eu vou dar um exemplo aqui que ninguém questiona sobre, mas isso que você acabou de falar. Pessoas
Em qualquer lugar do mundo pode ter ideias muito parecidas. E quando fala de pirâmide, eu falo, não, é muito específico, não sei o quê. Mas vou trocar essa ideia, vou falar um negócio aqui pra todo mundo. Arco e flecha. Perfeito. Esse tá esse exemplo. Várias comunidades do mundo, lugares completamente diferentes, da América, do Sul, do Norte, a Europa, a Ásia, a África, tem, em algum momento, arco e flecha, e não quer dizer que elas trocaram ideia e falaram, caralho, aí, pega essa varinha, estica aí, amarra não sei o quê. Não, elas desenvolveram arco e flecha por quê? Porque desenvolveram, né? Aí cada uma tem seus motivos. E ninguém fica falando que quem deu arco e flecha pro ser humano foi os aliens. Não, os aliens vieram e deram arco e flecha porque o alien estava usando um arco e flecha, aí o povo viu ele usando arco e flecha e aí começou a imitar o arco e flecha do alien. Por isso todo mundo tem arco e flecha. Não, o pessoal faz isso com pirâmide, faz isso com o dilúvio, mas não faz com arco e flecha. Então, é um detalhe importante. Outra coisa que costumam usar muito pra justificar e comprovar, entre aspas, essas coisas não comprovam, tá, gente? Mas é a coisa, porque mais de uma cultura usam o número 4, então o número 4 necessariamente é sagrado. Talvez seja, não quero entrar na religião de ninguém aqui. Depende de quem, né? Mas assim, o número 4 é um número bem óbvio, dependendo de onde você tá no mundo, pra associar com coisas do tipo 4 estações, 4 fases da lua e tal. Então assim, não é assim grandes, nossa, que impressionante que mais de uma cultura usa o número 4. Mais de uma cultura observou aí o bulto. Pro Japão, 4 é o número da morte, né? É um número de azar, inclusive, né? Então depende, né? O Japão, inclusive, que eu cito sempre o exemplo, né? Geralmente figura solar são muito associadas ao masculino, ou a deuses masculinos, e no Japão é uma mulher, né? Uma deusa. Você tá dizendo que os japoneses são tudo do contra, é isso? Olha, quando tu para pra analisar assim, né? Mas isso são águas passadas. Já diria o nosso querido William Oliveira, que fez essa piada aqui, porque vamos voltar a falar de dilúvio. Mas, apesar disso, eu tenho uma provocação pra fazer pra vocês. Porque lendo a pauta, eu estou enveredado a acreditar que, não que tenha acontecido um dilúvio, mas... Tem coisa aí. Rolou um... Como é que é? Cada conta aumenta um ponto? Como é que é essa história aí? Isso, rolou uma enchente e a galera foi aumentando. Rolou uma enchente braba no interior do Rio de Janeiro, em Belfort Roxo. Rafael contou pra mim, eu gravei um podcast sobre, o cara brasileiro que tá morando nos Estados Unidos escuta podcast brasileiro em português, escutou, contou pra um americano, o americano difundiu e de repente o japonês tá falando do dilúvio. E acho que rolou isso aqui, e a gente vai debater isso, eu queria muito a opinião de vocês, que vocês vão dar em seguida, vamos entrar aqui, mergulhar na pauta. Vamos lá, então. A gente começa pelo mito de Gilgamesh, né? Que o Gilgamesh, pronuncia da maneira. E, por favor, gente, agora vocês vão ver como o historiador Andrei consegue acertar a pronúncia de todas as pessoas, nomes locais da cultura suméria, né? Mesopotâmia. Vamos lá, gente. A gente tem o Gilgamesh como sendo uma das histórias, se não a história mais antiga. Inclusive, eu acho que é seguro afirmar que é a história mais antiga já contada, né? Gilgamesh. Que sobrou pra gente, né? Exatamente. Até porque não seria, porque se a gente não sabe, né? Tipo, provavelmente é alguma história mais antiga, mas aí o cara morreu, né? E o cara era ruim de passar pra frente, né? É porque eles têm o rolê, né, que o épico foi registrado em barro. E daí sobrou por mais tempo. Tadã! Exato, né? A gente tá aí um pouco nessa coisa de muita oralidade, né? E aí a gente tá nessa viradinha em que começa as pessoas a registrarem em coisas, né? As histórias, né? Então isso sobrevive por mais tempo, né? Porque se você mata todo mundo que sabe aquela história, acabou, a história morreu junto, né? Se eu não me engano, tem pelo menos uma cópia do épico de Gilgamesh que é feito... Eles faziam tipo uns cilindros ou uma parada octavada, assim. Em cada face gravava uma parte da história. E daí dava pra usar pra imprimir mais. É genial. Perfeito. Tipo, é a prensa antes da prensa, né? Isso, é a prensa em rolinhos. Muito, muito, muito maneiro saber disso. Eu acho que o texto mais antigo era uma nota fiscal de alguém comprando cerveja. Não tem um lance desse? Tem um texto muito antigo. Provavelmente alguma parada de comércio. Agora, se era comprando cerveja ou comprando
bar, comprando alguma coisa. Cara, tenho quase certeza disso, mano. Se eu estiver errado, ouvintes, ignorem. Vocês não podem acreditar em tudo que vocês escutam no podcast. Fica de lição pra vocês. Não é tão antigo, né? Porque já é pergaminho e tal. Tem um pergaminho dali do século I, mais ou menos, da Era Comum, que é uma pessoa convidando pra festa e falando pra trazer vinho. Eu acho genial. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente tem nessa epopeia de Gilgamesh um emaranhado de histórias que formam aí essa epopeia. Que a gente tem esse personagem, o Gilgamesh, que seria um ser, né, muito poderoso, né, tão poderoso que ele fazia certas injustiças com a galera, né, roubava a esposa de uma galera, era violento, né, por aí vai, né. Mas a ideia é que a gente vai focar num pequeno recorte dessa epopeia que fala que em dado momento o deus conta para Utnapishtim, e não me façam revelar novamente esse nome, conta pra ele, o chega, que era um deus, e esse mano aí, que era um senhor de idade, um velho sábio, que era um mortal, né, era um humano, e ele acaba recebendo a notícia de que, os deuses, eles estão meio pistola, vai rolar aí uma destruição aí envolvendo o dilúvio. Então, o sábio é incumbido da tarefa de construir uma grande embarcação para se salvar junto de sua família. E assim ele o fez. A chuva trouxe uma inundação de modo que não havia mais terra firme, e por fim, quando as chuvas cessaram, o Utnapishtim envia uma águia que o ajuda a descobrir que há terra firme novamente, e a história desse mano parece se repetir em muitos outros mitos, né? E eu acho que isso já sinalizou pra galera que tá escutando agora umas diversas similaridades aqui, né? O que é bem conveniente, né? De se falar, né? Então, Andrei, deixa eu levantar uma questão aqui interessante sobre isso. Fazer aqui o advogado do cristianismo, que eu se me precisasse. Não tô atacando ninguém. Você que tá Não, dando. eu sei, mas eu gosto muito, inclusive, eu acho que tem tanta similaridade que, enfim, pode ser que o cristianismo copiou, pode ser que o cristianismo passou uma cópia ali e tal, mas tem um argumento de um pastor de youtuber que se chama... Agora sim. Agora sim. Aumentou o nível de uma maneira inacreditável. Rafael, por favor, traga esse argumento. O nome dele é... Ele é um pastor e ele é arqueólogo. Tem um canal no YouTube com 2 milhões de pessoas aí inscritos, só pra dar referência. Não quer dizer que 2 milhões de pessoas quer dizer alguma coisa, mas só pra referência que não é desconhecido no sentido de YouTube. Ele disse o seguinte, que essas histórias de outras culturas são muito parecidas, não quer dizer que a Bíblia copiou, porque ele vai citar um pedaço lá da Bíblia que diz que tudo é inspirado em Deus e tal, e aí os outros povos só interpretam de forma diferente o que a Bíblia já contou para aqueles que escreveram ela, entendeu? Então, por exemplo, o que ele quer dizer basicamente é que, por exemplo, se existe a história do dilúvio, é uma prova que ele existiu, mas todos os contos das outras culturas é uma interpretação daquilo que Noé viveu, de fato. Só que com outros nomes. As outras culturas que copiaram a história dos hebreus. E aí ele vai usar o argumento. O argumento dele é que ninguém copia o que é falso, todo mundo copia o que é verdadeiro. Caralho! Esse argumento aí é matador, hein? Olha, rapaz. Tá ele vai dizer isso, porque ninguém copia o falso ninguém copia. Já viu alguém fazer cópia de um objeto falsificado? O pessoal falsifica o verdadeiro. Então é esse o argumento dele. Ele faz um vídeo de 20 minutos para falar basicamente isso. Ia falar que se ninguém copiasse o falso, não existia fake news, né? Então, gente, no mundo acadêmico, a gente costuma dizer muito que existem certos temas que se repetem, especialmente em regiões próximas, em parte porque é a forma como as pessoas reconheceriam aquilo. Como eu quero dizer isso? Digamos que vamos partir do pressuposto de que a Bíblia foi inspirada por Deus, certo? Aí Deus queria falar com as pessoas e queria que elas entendessem. E aquelas pessoas já tinham ouvido falar num dilúvio. Se ele chegasse com uma história completamente diferente, a galera ia falar, oxe, esse bicho aí não tá com a história muito boa, não. Todo mundo já ouviu falar nesse outro negócio aqui. Então ele traz formas de contar a história que sejam mais fáceis e palatáveis para as pessoas que estão ali. Essa é uma teoria e uma forma que acadêmicos pesquisam e veem esse tipo de questão, né? Então a gente fala assim, os tropos de história, os clichês mesmo da história, acabam sendo repetidos em mais de um lugar justamente porque as pessoas precisam... Fica mais fácil para elas entenderem. É aquela coisa de tipo, por que a Bíblia foi, pelo menos no Antigo Testamento, foi falado em hebraico? Porque as pessoas falavam hebraico. Não adiantava nada falar em português, que ninguém entender coisa nenhuma, não ia adiantar nada ter um texto aí em português. Então tem essa questão, né? E é interessante porque uma das diferenças que alguns teólogos vão colocar, né, muito essa questão de que os deuses da Mesopotâmia, os deuses sumérios,
Tem a piada de que você já viu os deuses dos sumérios? Até os deuses lá são demônios, gente. Nada lá era legal. Nossa. Né? É porque esses deuses, eles criam os humanos pra quê? Os deuses, eles chegam à conclusão que é palha trabalhar. Errados não estão. E daí eles criam humanos pra trabalhar pra eles. É pra isso aí que eles fizeram humanos, pra trabalhar pra eles, né? Nunca foi uma coisa muito legal, assim, tipo, não gostamos de trabalhar. E daí eles ficam bravos com os humanos e fazem o dilúvio. É isso. Se eu não me engano, o dilúvio é porque os humanos estão fazendo muito barulho. Isso, caralho, velho. A gente fez essa galera pra trabalhar e eles ficam fazendo barulho. Isso aí me lembra aquela história do padre, aquele filme documental chamado Beowulf, que o Grendel vai lá matar as pessoas no salão porque tem muito barulho. Tá vendo? É isso aí, referência. Então, os humanos ficavam fazendo barulho, os deuses ficaram tipo, caralho, velho, barulho bagaralho, a gente precisa que essa galera pare. Dilúvio. E essa não seria a lógica do dilúvio para Noé, né? A história bíblica, ela vai trazer outra questão, ela é um pouquinho diferente. Mas não acabou por aqui. A gente tem... Eu vou deixar o cristianismo pra... Enfim, na verdade, Velho Testamento, né? Religiões abraâmicas pra outro momento, pro finalzinho aqui. Deucalião. A gente tem um mito grego, né? Em que Zeus avisa a humanidade que tá puto? Não avisa. O que acontece é que Prometeu, o cara que era mais brother, que era mais chegado, os mitos diziam que era ele que levou o fogo pros seres humanos. No rabo. Também. Né? É o bicho que conta os segredos. O Prometeus é o fofoqueiro da história, né? Prometeus não cumpriu. Não, ele se cumpria. Quer dizer, a não ser se alguém mandou pra ele ficar quieto. Ele realmente não cumpria nessa ideia aí, né? Mas a ideia é que Prometeu toma conhecimento dos desígnios de Deus, deuses, no caso, né? E a ideia é que os deuses estavam incomodados porque os homens da Idade Bronze estavam em estado de guerra. Ad eternum, né? Eles guerreavam isso e emputecia muitos deuses. Zeus, certo de que a humanidade havia sido um erro, planejava dizimá-la para criar um novo ser humano. Como não podia simplesmente jogar seus raios e matar toda a espécie humana? Como não? Sei, né? Talvez a pessoa que estivesse escrevendo aí achou que a lógica de uma inundação mundial fosse mais coerente do que simplesmente dezenas de milhões de raios atingindo a Grécia Antiga. Não sei. Talvez não chegasse a dezenas de milhões, talvez? Acho que não. Enfim, porque, segundo alguns, isso seria ruim pros deuses, né? E o Zeus chega pro seu brother Poseidon, o senhor dos mares, e aí vocês já devem entender o que aconteceu, né? Poseidon seria o responsável com que as águas invadissem a terra firme. Então Prometeu, ligadão, comunica para o seu filho, Deucalião, que era considerado justo, destacando-se dos demais pela sua bondade. Então, o Deucalião constrói uma arca para proteger a sua família das águas que estão por vir. Cada vez que eu leio uma história dessas, eu tô cada vez mais encabulado. Porque, claramente, a gente... Sabe aquele lance que vazou a prova e aí todo mundo tá com a resposta igual? Tá rolando um negócio desse aqui. Não sei se vocês estão percebendo. Tá rolando um negócio aqui. Então, uma coisa interessante dessa questão grega, bom, primeiro que panteão grego, a gente tem esse costume de achar que era um panteão só e meio que cada cidade tinha a sua versão, né? Então, caro ouvinte, se você conhece uma história muito diferente, é possível que as duas coexistissem, não necessariamente as pessoas tinham isso de, essa é a única verdade real. Aqui, essa história do Prometeu é uma história que se passa na Idade do Bronze. Teoricamente, existem 5 idades da humanidade. Então, vocês têm a Idade do Ouro, da Prata, Ouro, Prata, Bronze, Heróis e Ferro. A gente tá vivendo na Idade do Ferro, que é a pior. É sempre a gente tá vivendo na idade pior, tá, gente? Esse tema das 4 idades do mundo, ele se repete em vários outros textos de várias outras culturas também, pra mostrar que não é só o dilúvio que se repete. A história do Salvador que nasce de uma virgem também se repete em outros lugares. Enfim, é o que a gente chama de tropos literários. É um clichê literário que acontecia muito em textos religiosos da antiguidade. E a história das idades do mundo tem a ver com isso. Então, tipo, a primeira versão dos homens, dos seres humanos, seria a Idade de Ouro. Eles eram perfeitos, maravilhosos. Aí eles caem. Aí chega de prata, depois a de bronze, que é essa que é acabada com o dilúvio, né? Sobra só um. E daí você vai ter a Idade dos Heróis. A teoria principal de por que tem a Idade dos Heróis é porque, pensa assim, né? Você tem ouro, prata, bronze, ferro e heróis.
que é uma classificação que não faz muito sentido. O problema é que as histórias dos heróis, elas não combinavam pra ter acontecido na Idade de Ferro. Porque se os heróis são heróis, eles são incríveis, eles não podem estar na Idade do Ferro. Então eles vão lá pra uma idade própria, um período próprio, quando existiram os heróis. E daí todas as histórias de heróis gregos que a gente ouve. Então, o dilúvio seria pra acabar com já a terceira versão da humanidade. Você vê que os deuses já resetaram várias vezes a humanidade. Eu nem tiro a razão deles. Eu tiro. Fizesse melhor. Inclusive, é interessante que essas datas aí, essas divisões, ferro, prata, bronze e tal, herói, elas não foram feitas durante, assim como os historiadores criaram Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea, Idade Moderna, essas coisas são criadas depois dessas idades terem passado. Então, a galera que vivia lá na Idade dos Heróis não falava, eu vivo na Idade dos Heróis. A Idade dos Heróis, se não me falha a memória, é em torno de 1000 a 1500 anos antes de Cristo. É uns 1000 e poucos anos antes do que acontece a Batalha dos 300 de Esparta, por exemplo. Então tem uma boa distância, por exemplo, quando o Leônidas lá, né, vai dizer que os espartanos são descendentes dos heróis gregos e tal. Isso aí é tipo 1000 anos depois que os heróis gregos existiram, sabe? Eu acho legal porque, tipo assim, várias culturas, né, a sua religião, né, na época que não era mitologia, retratavam o homem como algo que decaiu, né? Isso é muito legal, né, quando tu para pra analisar, né? Mas não decaiu tanto quanto a galera que veio antes. Porque teve uma galera que ficou muito pior. Então a gente tá no meio do caminho, tá razoável, tá lutando. Tá ali, né? Tá lutando, né? Então é isso aí, né? Cara, esse rolê das 4 idades do mundo... Nossa, faz muito tempo que eu estudei isso na graduação. Mas é muito interessante a ideia toda dessa... Tipo, tem uma coisa boa, aí cai, aí tem outra coisa... aí cai, até chegar na gente. A gente sempre tá no pior. Sempre quando escrevem, a gente tá no pior, assim, sem exceção. Toda vez que o texto sobre isso é escrito, a gente tá no pior. E isso também aparece nas yugas da Índia, que também tem essa ideia, né, das idades relacionado com divindades e também... Só que no caso de algumas culturas mais do Oriente, isso seria um ciclo. Então você tem, tipo, a melhora, um pouquinho pior, um pouquinho pior, um pouquinho pior, péssima, aí reseta e volta pra melhor. E fica nesse ciclo, sempre. Já pros gregos e especialmente pro judaísmo e tal, não tem esse rolê de voltar pro começo, né? A gente tá só piorando até acabar. Bem, vamos agora pra Manu, que no BBB 20... Brincadeira. A gente tá falando aqui do Sapata Brahmana. A gente vai pra Índia agora. A gente tem esse riquíssimo e antigo resquício, né, de registro, né, que é a menção do dilúvio universal com base na história de Manu, que é avisado por um avatar do deus Vishnu, um peixe, né? Certa vez o Manu, ou Mano, acho que Mano fica só. Chegou o Mano lá na minha quebrada. Como é que é? Com os meus Mano lá na minha quebrada, chegou lá. Então, ele tava ali no rio, chegou Vanderlei, o peixe. Isso, Vanderlei o peixe. Vanderlei. Chegou. E aí o que acontece? O peixe tava meio desesperado, porque tinha um bicho querendo comer o peixe não queria ser comido, e o cara foi e salvou o peixe. E o peixe, e o cara colocou o peixe dentro de um potinho pra proteger o peixe. O peixe pediu pra ficar no pote. Perfeito. O peixe era diferenciado. Ele foi o primeiro peixe a favor de aquário. Mais tarde, isso seria considerado muito foi ruim. O início da era de aquário. Agora eu tô sentindo. Olha aí, rapaz. Quando o peixe Vanderlei. Continue. Perfeito. Que teve seu fim, a Era de Aquário, no filme Procurando Nemo, quando a gente vê que Aquário é errado e os peixes voltam pro mar. Enfim, vamos terminar a bobajada. a ideia é que salva o peixe, né? O peixe começa a falar, o cara humano olha pro Vanderlei e fala que ideia errada é essa que você tá falando. O peixe pede, assim, pra que ele o defenda. Em retribuição pelo seu ato de bondade, Vanderlei, que na verdade aqui o nome original é Matsya, avisa Manu sobre o dilúvio e também adverte que ele construa uma embarcação. Isso tá muito esquisito, né? Que tá peixe muito... cagueta! Rapaz. Então ele segue as instruções e navega até o pico de uma montanha lá. Andrei, esse é de qual cultura mesmo? É Índia. E aí eu te falo, vê se isso aí não faz sentido. Ele soube através da família do Poseidon,
que ia ter um dilúvio. Perfeito. Né? E aí o peixe bateu a planta, falou assim, olha aí, eu escutei um bagulho lá na minha quebrada. Eu tava com os meus manos, né? Tava com a galera que trabalha ali na cozinha do Poseidon. Aí eu conheço um cara que trabalha ali que é... É Rádio Peão. O nome disso é Rádio Peão. Exatamente. Isso aí faz todo sentido pra mim. Gostei. Perfeito. Então, peixe, né? O Vanderlei dá as instruções e o homem, o Manu, navega até o pico de uma montanha. E lá ele amarra a embarcação numa árvore para esperar o fim do evento. E aí teriam também essas questões de os homens escolhidos para se salvarem, tal como os sábios das outras culturas, eram aqui também sábios. Né? Isto é, todos eles eram prudentes, o que permitiu que fossem elegíveis para sobreviver, ao contrário dos ímpios. No mito do dilúvio, há sempre essa ideia de uma segunda chance, né? E isso é muito doido quando para pra analisar, né? Realmente, quando a gente estuda história na escola, que talvez seja a única recordação que os ouvintes que estejam escutando o Mundo Freak lembram, né? A gente estuda muito a questão pelas caixinhas, né? A gente primeiro começa... Tipo, é claro que a gente entende também como uma seta, porque o tempo passa e a gente vai chegar onde que a gente chegou hoje, né? Grande parte desse ensino também é para, enfim, a gente descobrir de onde a gente veio. Mas, geralmente, beleza, vamos abrir aqui a caixinha da Grécia. Então, existiam os gregos. Agora, a gente vai abrir a caixinha dos romanos. A gente entende que os romanos pegaram muitas coisas dos gregos, mas porque eles eram muito próximos. Correto? E aí, às vezes, a gente aprende um pouquinho ali sobre países asiáticos, muito pouco, mas aprende alguma coisinha. A gente vai pra Europa, como se fosse, né? Essa ponta da flecha vai direto, né? Europa, né? Não existiam outros locais, né? Aí aprende um pouquinho sobre a África, aí vai direto pra América Latina, né? E por aí vai, nos Estados Unidos, etc e tal. Mas isso, eu acho que isso deixa bem claro, bastante claro, que todas essas culturas entraram em contato entre si. É muito doido quando tu para pra analisar que provavelmente existiam cidades que existiam gregos, indianos, sei lá, desculpe a ignorância, mas salva aí as diferenças temporais de várias culturas, né? Tipo, os sumérios provavelmente não devem ter conhecido uma outra galera, né? Mas em dado momento ali, rolava com os seus próximos, e não tão próximos assim, porque a gente também imagina que, como só existem barcos super tecnológicos e aviões modernos hoje, é só agora que as pessoas viajam, mas as pessoas viajam, só demorava muito mais, né? Mas as pessoas viajavam, né? Então você imagina que existia toda essa relação. Eu acho isso muito incrível, porque isso tira a gente dessa questão das caixinhas e vê que, na verdade, o ser humano é um grande puxadinho geral ali, e que não existe essa parada, por exemplo, se um lugar que só tinha branco daquela cultura lá, no outro só tinha indiano daquela cultura lá. Não, tipo, todo mundo bebê de todo mundo, né? Então, sobre esse detalhe, você tá certo, e esses contatos aconteciam com muita frequência nos reinos, em países que eram de limites, né? Por exemplo, quem era ali da Itália, o que a gente chama hoje de Itália, o que chama hoje da França, Espanha, a galera tinha muito contato com a galera que era do norte do continente africano, né? E aí, de repente, quem era lá, sei lá, da Inglaterra, tinha pouquíssimo contato com a galera que era do norte da África, porque tem uma distância grande. A galera teria que se fazer uma viagem maior do norte da África pra Inglaterra. Então, principalmente esses reinos que eram limítrofes, né, que tinham contato através do mar, de fronteiras, esse contato era muito frequente. Tanto que os romanos eram grandes comerciantes, grandes navegadores, chegaram longíssimos, tinham vários povos no seu bojo, porque eles, né, estavam ali na Itália, que é um posicionamento do mar Mediterrâneo. Então esse contato era muito vasto, né? A troca de cultura era muito ampla. E eu acho que é interessante esse negócio que o Andrei colocou de... Bom, primeiro isso que o Jacá falou, perfeito, é isso, assim, a gente às vezes tem muita impressão de que no passado as pessoas não viajavam, de que no passado não tinha contato entre as culturas, tinha pra caralho. Se não tivesse, a gente não encontrava moeda de tudo que é canto em tudo que é canto, isso é uma bagunça. É uma bagunça. Que bom que é uma bagunça. Mas, além disso, a questão da temporalidade é uma questão interessante, é uma questão que pesquisadores costumam se debruçar, porque, assim, o Épico de Gilgamesh, a gente tem pedacinhos de barro com ele escrito muito antigos. Ótimo. Significa que a gente tem esse texto tá aqui, ele é antigaço desse período, pança. Quando a gente fala das histórias indianas, a gente não tem textos muito antigos, textos escritos, né? Muitas vezes a gente tem textos... falar, né, as coisas. Não, gente, não tem texto muito antigo, a gente tem texto tipo do século IV. Tá ali, logo ali, pô. Meu avô tava lá. Não é uma coisa antiga, tipo do século IV. Mas, justamente, você não parecem ser textos e culturas que conviveram. Não tá muito claro, né? Então assim, a questão de que sim, existiam contatos, histórias eram passadas de uma para outra, isso sempre, mas ao mesmo tempo, não necessariamente porque existiu em uma, existiu na outra, porque tem essa questão temporal também, e essa questão temporal é importante, assim, de que a gente não sabe se essas histórias começaram a ser repassadas mais ou menos no mesmo período, ou se tem aí
tempão de diferença entre elas. Aí vem o segundo ponto, né? Quando a gente data um texto, né? Quando eu vou dizer, esse texto é do período X, a gente não pode se fiar só no onde o texto está escrito. Por exemplo, se você pegar uma Bíblia que foi publicada em 2022, você não pode pegar aquele livro e falar, esse texto aqui foi escrito em 2022. Porque só porque você, sei lá, você fez uma análise do papel e o papel é de 2022, a tinta é de 2022. Então isso comprova que o texto é de 2022? Não, isso comprova que aquela cópia é de 2022. Não quer dizer que o texto e o conteúdo do texto sejam daquele período. Então quando a gente está analisando textos da antiguidade, a gente sempre tem que se preocupar com isso. Tá, esse texto aqui da história de Manu, sei lá, eu tô chutando, tá, gente? Não, mas sei lá, ele foi posto por escrito no século IV. Isso não quer dizer que ele tenha sido criado ou que ele não fosse contado antes do século IV. Até porque, muitas vezes, esses textos corriam por cultura oral mesmo, né? E ao contrário também do que a gente pensa, de que aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto, e tipo um telefone sem fio e tal, mas na real a cultura oral costuma manter muitas histórias. E uma das formas que as culturas tinham, não é a única, mas uma das formas para você manter histórias muito corretas de forma oral são as rimas e as músicas. Então você tem a Ilíada, a Odisseia e tal, são exemplos de textos que têm rimas, justamente para ajudar a repassar, porque você tinha muito mais a ideia de que para repassar conhecimento era de forma oral. A escrita não era muito importante, hoje pra gente é o oposto, né? Perfeito. Acho que é isso mesmo. A ideia da musicalidade, né? Isso é interessante também, né? E aí eu concordo muito com isso que o Rafa tá falando e tal, e eu não vou discordar porque ele é professor de história e eu sou o Andrei, mas não é isso que ele falou exatamente, mas eu queria puxar aqui. Não é nem a discordância em si, né? Eu já tô discordando, não discordando, na verdade. Você fala que era muito mais fácil, naturalmente, a conexão entre populações ali culturalmente limítrofes, né? Porque estavam uma pertinho da outra, uma acesso a outra, é claro, óbvio, né? Mas eu acho que isso também comprova de que, em dado momento, um sumério que provavelmente não entrou em contato com, sei lá, puxa aqui alguém aqui, um hebreu, talvez, né? Mas que culturalmente essa história rodou pra caralho, né? Então, tipo assim, só precisava de um humano comerciante que chegava de um ponto A até o ponto B do outro lado, e aquilo já era suficiente pra aquilo se assimilar, né? E isso é muito interessante porque a gente também tem um pouco dessa ideia do cristianismo, e isso é uma parada que eu critico da galera que não gosta do cristianismo. Não que seja ruim você não gostar do cristianismo, você pode não gostar do que você quiser, inclusive. Né? Fica à vontade aí. Fique à vontade, inclusive, até porque eu não sou cristão, vocês aí, você é branco, se entendam. Mas você tem muito dessa questão também de que parece que existe uma teoria da conspiração, de que o cristianismo, com uma risada cruel, né, copiou a cultura dos outros pra se tornar uma coisa mais poderosa, sendo que esse processo, ele é muito mais orgânico, né? E como o cristianismo, ele se alastrou de maneira muito longe, né, era mais do que natural tu chegar num outro povoado que tinha uma outra cultura, outros deuses, tipo assim, ao invés de impor, que você impunha, de certa maneira, só na violência, você chegava e falava, na verdade, esses deuses que vocês acreditam é o Espírito Santo, é Jesus, que foi o que, por exemplo, que aconteceu com a cultura lá dos vikings, né? Você tinha muito dessa coisa dos copistas monges, né? Tipo assim, escrevendo, né? Colocando ali na oralidade, colocando nos textos, e ele fazia essas adaptações. Loki era um equivalente a Lúcifer, né? Sei lá, Satanás, né? Então você vai ter, né? Odin, na verdade, é Deus, né? Porque é mais fácil de você chegar naquela cultura, né? E a coisa vai ficando distante e tal. Eu acho muito interessante da maneira como isso se constrói, porque nada é tão preto no branco assim, né? Exato. Cultura é sempre mais complexo do que uma explicação simples, assim. Acho que dá sempre pra desconfiar quando as pessoas falam, mas essa é a explicação. Você fala, essa explicação é tão pouco curta, né? E essa ideia da grande conspiração do cristianismo para atacar todas as outras, ela não leva em conta justamente a complexidade do dia a dia da cultura, assim, que você não precisa, às vezes, de uma grande conspiração pra merda acontecer ou pra coisas acontecerem. Assim como você não precisa de uma grande conspiração pro dinheiro controlar o mundo no momento, você não precisa de uma grande conspiração pra uma cultura ir se apropriando da outra. E não quer dizer que alguém, né? Eu gosto quando falam dessa história, né, do cristianismo, eu sempre penso, você imagina, tipo, um conclave, assim, todos eles, tem uma ideia, vamos, né, tipo, vamos pegar esse mito aqui e dizer que, na verdade, era de Jesus. Que ideia brilhante. Não foi assim, foi muito mais orgânico e foi acontecendo ao longo de séculos, pra gente
realmente hoje em dia parece, você olha pra trás e fala, é óbvio, tá, mas essas mudanças, elas ocorreram ao longo de séculos, elas não são mudanças de uma hora pra outra. Parece uma comunidade do Orkut, né? Tem uma moderação, se todo mundo quiser entrar, vai ter que seguir essa regra. Aí tem lá, clicar no checkbox, tipo assim, leio e aceito as regras em termos de condições, e a partir daí todo mundo virou cristão. Né? Não é funcionando dessa maneira, claro, né? Mas eu acho que, inclusive, o cristianismo deve ter se mantido muito próximo do que ele era antigamente, não tanto, inclusive, né? Que a gente sempre cita aqui, né? Mas, tipo, principalmente porque como tem ali o escrito, né? Aí é difícil tu falar que não é verdade, né? Então, talvez fica de tábula rasa ali pra algumas questões morais, etc. Mas, tirando isso, bicho, você vem pra cá e fala que a mula sem cabeça foi a mulher que traiu o padre, né? Tipo, você fala que o bicho lá, na verdade, é um demônio, né? E isso vai caindo na cultura e vai se modificando, né? Só vou adicionar uma coisa aqui que, antes que eu esqueça. A Tupá comentou sobre os sumérios, né? E a Tupá esqueceu de falar, ou melhor, a Tupá conspiracionou, não citaram um fato sobre os sumérios que eles são alienígenas, tá? Eles não são deuses, não. Tá? Tô de olho em você, Tupá. Entendi tudo, tá? Entendi. Você sabe que eu adoro essa teoria de alienígenas, né? Ah, adora. Eu sei disso. Nossa, tem uma parada que me deixa feliz. É essa teoria de alienígenas. Quando a gente gravou de Eram Deuses Astronautas, é muito interessante que esse talvez seja um dos episódios que a gente mais recebeu hate do público, assim. É mesmo? De verdade, assim. Tipo assim, os céticos são chatos? São. Os believers são chatos? São. Mas esse lance do Eram Deuses Astronautas, isso tá tão dentro, tá instalado tão profundamente no senso comum da galera, do tipo, não precisa nem ser muito crítico, tipo, é uma parada tão que se auto-explica do tipo, não, realmente, as lacunas de por que a gente não entende como foram construídas as pirâmides, sendo que várias das coisas a gente já entende, você só não se atualizou ainda, o bocó. As pessoas realmente acham que existem grandes lacunas com relação a isso. Foi como você falou, né? Tipo assim, por que o arco e flecha não é considerado algo de um alienígena, né? Quer dizer, é muito arbitrário que as pessoas consideram ou não, né? Tem que ser aquela coisa incrível que eles não sabem como ser explicado, porque afinal de contas, hoje somos seres evoluídos, tecnologicamente avançados, um povo daqueles nunca teria conhecimento, né? Sendo que conhecimento se ganha e se perde a todo momento. A todo momento tem alguém descobrindo uma coisa nova que vai se perder. Sem contar que se esse negócio foi feito há 2.000 anos atrás, gente, é porque as pessoas tinham conhecimento para fazê-lo. Deixa eu contar esse segredo pra vocês. Outro dia eu fiquei bobo que eu tava lendo um artigo gringo falando sobre como os antigos egípcios utilizavam um bolor de pão pra atenuar dores. Eu acho que era algo nesse sentido, assim, que é basicamente a origem da penicilina, né? Que é o mofo, né? É o bolor que a gente só vai redescobrir depois, né? Lá, acho que na Primeira Guerra Mundial, né? Não, obviamente extraterrestres. Obviamente extraterrestres. É que nem quando eles usavam teia de aranha, que também tem... Há vários anos descobriu que a teia de aranha, ela tem na sua composição coisas que podem matar bactérias, tá ligado? Então a galera também usava a teia de aranha pra colocar em ferimentos, em cortes. E funciona. Por quê? Não sabe. Mas funciona. Eu gosto do quando me fala assim, não, mas olha essa pedra aqui que cortaram reta, é impossível alguém cortar uma pedra dessa sem um laser, não sei o que. Eu falo, cara, isso é uma parada que humanos estão fazendo há um tempão, é cortar pedra. Cortar pedra não é uma tecnologia mística. Cortar pedra é um negócio que as pessoas conseguem. Realmente, tipo assim, quando tu para pra analisar, tipo, tenta parar pra ver como é que se corta uma pedra de 3 metros por 3 metros. Como é que tu corta uma porra dessa? Ela quebra sozinha. Depende do tipo de pedra. Não, tudo bem, pá. Deixa eu só explicar o ponto, assim. Aí eu tava vendo um vídeo do TikTok, que é onde você aprende todo o conhecimento da humanidade através, né? A gente chegou pra todo esse momento. E eu vi lá o cara pegava aquele... Eu não sei o nome, Rafael, você que já pegou obra. É um cinzel. Pegava um martelinho com um cinzel e no meio, bem no meio, traçava uma linha no meio da pedra. Ah, tava no ponteiro. Eu vi esse vídeo, é um ponteiro. Tipo, você pegava como se fosse um prego, só que muito grande, né? Um pregão, né? E aí você fazia buracos com aquele prego tracejado nessa linha. Aí chega no momento que o cara, ao completar aquela linha, o cara dá uma marteladinha muito de leve e a pedra se abre e tá retinho. É muito doido. Aí tu para pra analisar. Caralho, bicho. Realmente é preguiça de ir atrás do conhecimento, realmente, né? E como é duro a gente ver que a gente tem tanta essa ânsia de guerra, né? Que provavelmente muitas coisas iradas a gente perdeu e a gente talvez nunca mais vai encontrar novamente. Imagina o que deveria ter numa biblioteca de Alexandria, por exemplo, né? Também outro grande alvo de conspirações, né? A biblioteca de Alexandria, ela tem o conhecimento do planeta Terra vezes 1000, é o conhecimento da casco. Tudo tem Alexandria, eu acho impressionante. Verdade. Impressionante também. Tudo é Alexandria. Qualquer coisa, Alexandria tinha isso aí.
Não, eu ia só comentar que você falou, assim, né, a preguiça de buscar o conhecimento, né, assim. E também o rolê de, mas eu não sei como faz, logo, ninguém da antiguidade sabia. E você fala, pessoal da antiguidade, ó, muito mais. O cara que vivia construindo coisa de pedra sabe muito mais sobre cortar pedra que você que tá aí no seu computador, meu amigo. Cara, esse argumento é muito maneiro porque, tipo assim, é um experimento mental que eu já fiz em diversos momentos. Se eu voltasse no tempo, o que me difere de um medievo médio? Eu sei fazer pólvora. Se eu entrar na Wikipédia, eu descubro. Mas, tipo assim, do nada eu voltei no tempo. Sem preparo. Eu sei fazer pólvora. Eu sei fazer antibiótico. Eu sei, sei lá, um básico. Construir um celular, não consigo, né? Eu sei, por exemplo, uma coisa simples que provavelmente um medievo médio poderia ter, por exemplo. Eu sei fazer um arado. Tu sabe construir igreja? Não sabe. Eu, com certeza, sei o nome de 150 Pokémon. Isso vai me ser útil. Então, é muito provável que no meu voltar de tempo, eu seja muito mais idiota. Tudo bem que medievo médio, tipo, a maioria era analfabeto, provavelmente a maioria deles também não conheciam tecnologia. Isso aí provavelmente era dentro de uma pequena elite, dentro ali da monarquia ou da igreja, que deveria ter de comer. Mas enfim, vocês entenderam o ponto, né? Não, mas o fato aí, Andrei, o fato aí do ponto é que nem aquela história do nativo brasileiro que foi viver em Portugal, na Europa, durante um tempo. E o português que viveu um tempo com a tribo indígena, quando eles se trocaram, ninguém sabia viver mais na sociedade que morava antes, sabe? As pessoas desacostumam. Isso aí é muito mais de cultura, de convivência, mas... Claro, óbvio, sim. Só para os ouvintes entender, que não é o programa de hoje, tá? Mas o meu problema com as pirâmides não é o cor da pedra, isso aí é tranquilo. O problema é como eles conseguiram empilhar elas rapidinho. Esse que é o meu problema. Eu só não sei. Eu nunca disse que foram aliens. Eu só disse que os aliens ajudaram os humanos, mas isso aí é outra coisa. Você já ouviu a teoria de um pessoal que fala que, na real, não são pedras nas pirâmides? São aerolitos? Não, que eles esculpiram a pirâmide direto, só cortaram ela. Não. Que é tipo... É que eu gravei um episódio esses tempos lá no Dragões sobre concreto e cimento. E daí tem umas teorias de que as pirâmides, na real, uma parte considerável não eram pedras gigantes que foram arrastadas. Era tipo, a galera fez de argamassa, tipo, o contorno da pedra e encheu de pedras menores dentro. E daí a gente olha de longe, parecem pedras gigantes, mas não são. Essa é uma teoria debatida, não tô dizendo que essa teoria... Então, essa teoria, no caso, ela é boa, eu já tinha visto ela. O problema dela é que em outras pirâmides que desabaram, por exemplo, que deslizaram, não tem isso dentro. Algumas têm, outras não. Só as menores, as mais baratinhas, né? Que o pessoal falava, dá enchida aí, ninguém vai ver. Aí o pessoal dava uma incrementada. Precisa ficar pronto, tem prazo pra terminar esse negócio. O nome da pirâmide era Palace 2, né? Areia de praia, pega essa areia, mas aqui não tem praia, mas tem areia, coloca aí. E olha que eu vou dizer pra você que no Egito tinha bastante areia. Então, e tinha bastante praia de rio também. Vamos então falar sobre aqui o carro-chefe, porque afinal de contas... E eu talvez não surpreenda as pessoas, porque eu acho que inclusive já devo ter falado isso em algum momento aqui. O convidado falou que só agora ele conseguiu se liberar. Porra, o que a gente faz agora? Coloca ele aí, porra. Já falei um monte de besteira, agora eu vou ficar quieto. Vambora, puxa ele aí, pai. Ih, rapaz. Jovens. Boa noite. Boa noite. Como vai o senhorito? Bom demais, gente. E é isso, Jaque, é isso, Andrei. Saudades. Tudo bem, Saudades. Estávamos no meio de um mesopodcast. Isso. Eu já Avisaram. falei um monte de besteira, agora pode ficar à vontade. Não, eu tava... Tranquilo. Agora eu tô tranquilo. Mas então, gente, eu fiquei sabendo que o tema é dilúvio. Eu já vou entrar dando mais um pitaco, né? Uhum. Vou aproveitar que eu sou o cara da Mesopotâmia. A grande história de dilúvio da Mesopotâmia não é Gilgamesh. Eita, polêmica. Nos atualize. Ih, rapaz, agora veio, hein? A grande história de dilúvio da Mesopotâmia, na verdade, assim, o nome dele é Inuma Ilua Wilu, né? Opa. Que a gente dá o nome pela primeira frase, né? Que é enquanto os deuses como homens, e aí vai, é o Curdeus Homo da antiguidade, né? Que, na verdade, é conhecido popularmente como o poema do Atrahasis, né? O super sábio. O Atrahasis, por sua vez, que vai ser quem vai dar origem a Noé. Noé vem do Naish, e Naish vem de Utnapishtim, né? Naish é um diminutivo de Napistim.
né? Utnapishtim Ruku, né? Sabe aquele que mora longe. É inclusive quem Gilgamesh vai visitar, né, no final da epopeia. Qual que é o rolê do Inumiluawilu? Ele basicamente vai falar da criação do homem, da criação dos deuses menores, de como que o homem atrapalhou os deuses e de por que eles mandaram o dilúvio em cima dos homens. Foi porque a gente fazia barulho, não era? Não era porque a gente queria traçar os anjos? Quando... Não. Isso aí vai ser no intertestamentário judaico, principalmente em 2 Baruch, né? Que nós vamos ter isso. Aí já é mais do que eu entendo. Sim, aí eu já vou deixar pra topar. Quem sou eu pra falar de manuscrito de Mar Traçar Morto? os anjos? Quê? Ué. Os homens fizeram uma grande suruba. Ah, tá. Os homens queriam comer... Não. Calma aí. Quando você tem a segunda rebelião na Cidade de Prata, né? Que não é a primeira, é a segunda. Quando você tem a segunda rebelião na Cidade de Prata, Semiasa e suas hostes descem à terra. Estes sim vão copular com as mulheres humanas, e aí vão nascer o quê? Os gigantes. Gigantes. Por quê? Porque em tese, quando da cópula de um anjo com um ser humano, uma vez a cada 100 bilhões nasce um Nephilim, e 999% das vezes nasce um gigante. Os gigantes saem fazendo o caos, tacando o terror. Ah, então calma aí. Os gigantes e os Nephilim são diferentes? São diferentes no Kozelev. Depende do texto que você tá usando. Depende do texto que você tá usando. Beleza, ok. No Kozelev eles vão ser diferentes. Mas não importa, vamos voltar lá atrás pra eu falar do que eu sei. Não... Voltemos ao... Eu já tô anotando aqui as paradas que eu vou falar na próxima live já. Que isso? A gente tava no dilúvio porque a galera fazia barulho. Inumiluawilu, né? Vamos voltar pro Inuma, que é o poema do Atrahasis, tá? O Atrahasis é o super sábio, que é o Utnapishtim. Atrahasis e Utnapishtim, na verdade, são o mesmo nome em línguas diferentes, né? O que acontece? Vamos começar do começo. Você tem 2 tipos de deuses, vamos colocar assim, ali na Suméria. Tá? Começa na Suméria e, obviamente, vai passar o Unicode por toda a Babilônia, todo o período paleo-babilônico, só que a gente tem que lembrar que são línguas de matrizes diferentes, né? Porque o sumério é igual o basco, né? Ele veio de algum lugar e ali chegou, né? Já o acádio, né, o paleo-babilônico, ele é uma língua do semítico oriental, né? Então, assim, é bem diferente uma da outra, eles aproveitam o código. É mais ou menos o que acontece com o que a gente chama tradicionalmente hoje em dia de mandarim. Ali tem uma escrita única com várias línguas que perpassam. Você tem, inclusive, língua indo-europeia ali dentro. Você tem o tocário, que é uma língua indo-europeia, que era falada na China no século XIII. Mas vamos voltar lá para Mesopotâmia. Você tem 2 deuses, tá? Você tem os maravilhosos Anunnaki, tá? Que são os deuses Pica, os deuses Bala. E você tem os deuses que eles criaram para trabalhar para eles, porque eles não queriam trabalhar. Calma aí, João. Deixa eu falar um negócio extra aqui, porque você e a Tupá estão escondendo a verdade. Os Anunnaki são alienígenas, tá? São alienígenas. Sim. Lá vem. Sim. Não concorda, menino. Ô, Tupá, não tire meu brilho, pelo amor de Deus. Deixa o cara concordar comigo. O que acontece, né? Você tem os Anunnakis falam assim, porra, a gente não quer trabalhar. Trabalhar é uma merda, né? A gente quer fazer coisas de deuses. Anunnaki comunista, tá aí. Exatamente. O comunismo é sobre não trabalhar. Eu fico feliz que isso tenha sido estabelecido tão rápido. O que rola? Os Anunnakis não queriam trabalhar de jeito nenhum. Aí, eles vão criar uma segunda categoria de deuses, que são deuses menores. Esses deuses fariam o seu trabalho, eles substituiriam eles no seu trabalho, mas eles ainda não eram os seres humanos. O que acontece? Acontece que os deuses menores chegam à conclusão que eles também não querem trabalhar. Eita! E aí eles convencem os Anunnaki a criar um ser que substitua o trabalho para eles. Este ser é o ser humano. Como que eles fazem? E aí tem várias coisas que vão repassar depois, né? Todos os motes clássicos que vão voltar na Bíblia, né? Barro e sangue, né? Terra e sangue. Sacrifica-se um deus, mistura-se com a terra, que cria os humanos, tá? Aí beleza, os humanos vão trabalhar, os deuses vão ficar de boa, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Qual que é o problema? Os humanos se reproduzem demais. No começo, as comunidades humanas são pequenas, então elas não incomodam os deuses. Eles fazem o trabalho e eles estão de boa. Só que os humanos reproduzem demais e as comunidades vão ficando grandes. E as comunidades humanas são barulhentas. Elas atrapalham as atividades dos deuses, porque eles ficam fazendo barulho, faz barulho à noite, faz barulho de dia, enche o saco, o bebê chora, trepa, atrapalha, entra em guerra, é uma merda, né? E aí os deuses viram e falam, então, a foda foi um erro.
erramos, foi mal, erramos. Qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Aí eles fazem uma assembleia para decidir o que diabo que eles vão fazer com essa criação deles, né? E aí, basicamente, eles chegam à maravilhosa conclusão que vamos matar todo mundo, vamos mandar um dilúvio gigante, matar todo mundo, vai ser show, vai ficar tudo quietinho, e é isso. Eu só diria que a lógica não tá errada. Não, eu não tô questionando a lógica, eu estou narrando a história, né? Aí o que acontece? Sempre tem um deus que é o deus dos frascos e dos comprimidos. Sempre tem um deus que fala assim, não, os caras são legais, os caras são gente boa, tal. Então a galera já vira pra esse deus, pro Ia, e fala o seguinte, olha, a gente sabe que você vai foder o rolê. A gente te conhece melhor do que isso. Então você está terminantemente proibido de avisar os humanos. O que acontece? Acontece que o Ia sempre estava passando, sempre trocava ideia com um cara que morava perto da água, que é esse cara que vai virar o super sábio, o Atrahasis, tá? E aí ele trocava ideia com esse cara e tal, e pedia umas coisas pra ele fazia e tal. E aí um belo dia ele vai visitar, e aí sente a presença de Ia na casa e tal. E aí o Atrahasis já vira, Ia, você veio me visitar, você veio falar comigo e tal. Ele assim, não estou falando com nenhum humano, vim aqui conversar com essa porta. Tô falando contigo não, ó. Fica aí. Tô falando contigo não, tô aqui pra falar com a porta. Porta, preste atenção, porta. Porta, os deuses vão matar os humanos, porta. Porta, é necessário que você proteja os humanos, porta. Porta, construa um barco. E aí tem toda a história que vocês já sabem, né? Então assim, qual que foi a forma que ele fez para driblar o rolê? Foi trocar ideia com a parede, com a porta, né? A porta em si é algo muito importante para os sumérios, depois para os acadianos, tanto que tem muita briga, tem muita guerra para roubar a porta de um templo, de um do outro. A porta era o lugar de comunicação, tá? Eles entendiam a porta como um lugar de comunicação. Então dentro do templo, as portas tinham portas que eram públicas e tinham portas que eram privadas. Nessas portas privadas é que muitas vezes se tinham os rituais de comunicação com os deuses. Então, foi daí que veio Monstros S.A., entendi. Sim, é basicamente isso. Ele conversa com a porta, né? Enquanto isso, tá lá o Atrahasis anotando o que foi que a porta tem que fazer. Porta, não sei o que, não sei o que. Não, calma aí, a porta não anotou, não. Porta, faz não sei o que. E aí, ele vai e constrói, né, o seu lindo barquinho e vem o famosíssimo Abubu. Tá. Olha, Dilúvio é algo tão importante para os sumérios e para os povos do Unicode, né, os povos da Mesopotâmia, que ele ainda é uma das manifestações da banana Sprache. Né? O que é a teoria da banana Sprache? Vamos colocar mais uma coisa. Banana Sprache é basicamente assim, é igual banana. O que é banana? É uma repetição. Então, assim, você tem banana. Todas essas palavras que são feitas em repetição, elas provavelmente vêm de uma língua proto-sumeriana, ou seja, elas carregam mitos, carregam uma cultura oral que é muito mais antiga do que a própria cultura sumeriana escrita, tá? Então, por exemplo, Inanna, tá? Inanna é uma deusa muito importante. Ela vem desse banana Sprache. Abubu. Abubu vem do banana Sprache. O guardião da floresta de cedo, Humbaba, banana Sprache. Todos esses deuses que têm essa repetição, eles denotam que eles vêm de muito antes do que isso. Pazuzu? Pazuzu. Mesma coisa quando a gente vai pensar em linguística do indo-europeu, quando a gente pensa nas raízes proto-indo-europeias que vão perpassar diversas línguas. Enfim, o Abubu é esse fenômeno que é muito importante, e a gente tem que entender que ele é um fenômeno muito importante porque aquilo são culturas que vão se fundar com base em engenharia hidráulica. O grande pulo do gato ali é rerotear rios e aprender a viver em planícies de aluvião. Então, assim, por que aquelas culturas ali deram certo? Porque elas aprenderam a usar as águas que descem e que voltam e os caminhos que essas águas fazem e rerotear essas águas para conseguir ter uma perenidade tal de alimentação que vai permitir a eles manter-se enquanto a cultura, manter-se no mínimo no seminomadismo e posteriormente abandonar o nomadismo de vez, né? Então, assim, a gente tem que entender a importância desse fenômeno para eles. E aí vem um outro detalhe. Para nós, dilúvio é a chuva. Quando a gente pensa no dilúvio, ou pelo menos quando o ocidental pensa no dilúvio, ele pensa, vem aquela chuvona, tal. Choveu. Parou de chover, acabou o dilúvio. Para eles, não. O dilúvio só acaba quando a água volta. O dilúvio é todo o período. A chuva é só uma parte dos fenômenos do dilúvio. O dilúvio, na verdade, é o quê? É a água do rio sair do rio, subir, tomar tudo. Voltou, acabou o dilúvio. Então, o grande
épico diluviano da Suméria e posteriormente, né, da Acádia e de tudo que vai ter depois, não é o Gilgamesh, é o Atrahasis. Tanto que o Atrahasis é mais antigo que o Gilgamesh, né? Quando a gente vai pensar no Gilgamesh, né? Porque quando a gente pensa em Gilgamesh, a gente normalmente, sem saber, está pensando na versão padronizada do século XII a.C., mas a primeira grande versão dele que é padronizada é no 18 a.C., mas o ciclo sumeriano de Bilgames, né, que a gente não tem essa aspiração em sumério, né? No sumério ele não fala Gilgamesh, ele fala Bilgames, né? Esse vem tudo do semítico oriental. Isso vai passar, então, que é terrível, né? Tupá está super acostumada. Eu gosto do o shin, o sim, o... É um falar ofídico, né? Ou você fala igual uma serpente ou você fala escarrando, né? Então, isso não tem no sumério. O sumério, inclusive, tem muito menos fonemas do que o acadiano. Voltando lá no Atrahasis, então, este é o grande épico. Tanto é o grande épico que a figura do super sábio, o Utnapishtim, né? Ruku é o muito longe. Né? Ruku é o que mora longe para um caralho. Ele só vai aparecer no ciclo do Bilgames quando o ciclo de Bilgames é reunido numa coisa só. No período sumeriano de Bilgames, antes de se tornar o Gilgamesh dos Acádios, você tem várias histórias separadas do Bilgames. Bilgames é um personagem muito importante, inclusive assim, o nome dele consta de várias listas de reis, né? Listas de reis que a gente sabe que a partir de Shuruppak são listas reais. É tipo o Lobo Mau, tá nos Três Porquinhos, tá na Chapeuzinho Vermelho. E alguém chegou e falou, a epopeia do Lobo Mau, e juntou tudo. Exatamente, no universo Marvel da Suméria, né, o Bilgames participava de várias coisas diferentes, só que o Bilgames, ao que tudo indica, não foi um rei de fato, mas os filhos dele foram reis que de fato existiram, a gente tem prova material. Eles eram filhos dele? Obviamente não, eles usaram o nome de Bilgames depois, mas ele é colocado na lista de reis. E nesse período da Suméria, ele ainda era várias histórias. Não tinha uma coisa só. Vai ser no período da Acádia que nós vamos juntar. E aí sim, nós vamos ter o Sinlek-Unini. Sinlek-Unini é o cara que junta no século XII, fazendo a versão coligida de todas essas histórias. Mas antes disso, no século XVIII, a gente já vai ter uma primeira versão unificada desse épico. E, infelizmente, a gente perdeu o Colofão. Então, a gente não sabe quem que é o gênio que organizou isso no século XVIII. O do século XII é o Chanakba-Imuru, ele, o abismo vil, né? Que vai ser o que a gente chama hoje de um mito de Gilgamesh, o que as pessoas chamam de epopeia de Gilgamesh. Eu como estudioso da região, eu tenho me dói o coração chamar de epopeia, né? Porque, assim, epopeia, para mim, é um gênero que caracteriza muito a Hélade, né? Eu posso falar de epopeia a partir de Hesíodo, é difícil eu falar de epopeia ali, né? Talvez na hora que a gente traduzir o linear B direito, a gente consiga falar de epopeias micênicas no século III. Ainda não conseguimos. É tipo vulgarmente falando, né? Você usar a palavra como ficou conhecida e você meio que... A ideia geral é que tem uma grande história. Imagina que um historiador do futuro falasse assim, os filmes de Shakespeare, entendeu? Entendi, sim, claro. Tá, em vez de falar das peças de Shakespeare, ele falasse a filmografia de Shakespeare. Eu pensei que a comparação ia ser tipo se chamasse mangá de HQ e de quadrinho, entendeu? Também sim, porque você tá mantendo o mesmo método, você tá mantendo o mesmo material. Entendi. Mas eu quero mostrar que o salto isso é distante, muito grande. Entendi. O salto é tão grande que eu, particularmente, não acho que chamar de epopeia... Faça jus ao que é. Faça jus ao que é. Mas isso também vem de um ocidentalismo bizarro que você tem com qualquer cultura, né, dos montes rurais pra lá. Porque, por exemplo, toda, entre aspas, filosofia que vai ser produzida pelos sumérios, pelos acadianos e por todos os povos ali daquela região, ninguém chama de filosofia. O pessoal chama de literatura sapiencial. Literatura sapiencial é igual a gente falar, tipo assim, porra, e essas pirâmides malucas da América do Sul? Obviamente quem construiu foi alienígenas, porque gente marrom é incapaz de construir qualquer coisa, sabe? Então, assim, é muito nesta toada que às vezes a gente coloca um crivo muito diferenciado das coisas. É óbvio que quando eu vou chegar, né, no século VI, no século V a.C., eu vou ter uma evolução disso que permite que aí sim eu falo, tudo bem, é uma coisa muito diferente daquilo
daquilo que estava sendo feito no século XIV, no século XV a.C. Agora, quando eu pego as coisas mais antigas, quando eu pego os pré-socráticos, quando eu pego o Hesíodo e tudo mais, não é tão diferente assim não, e inclusive bebe absurdamente dessa fonte. Quanto mais se estuda comparativamente a história desses povos, mais se vê que os trânsitos existiu e mais se vê de onde que aquelas coisas vieram, né? Então, quando a gente chega lá no Noé, que é o Naish, a gente vê que o Noé é uma adaptação dessa história. Por que o Noé é uma, entre aspas, adaptação? Não é que ele é uma adaptação, é que essas histórias vão circular principalmente oralmente. A gente tem que entender que, por mais que você tivesse uma cultura letrada ali, aquele letramento, ele é um letramento de 1% da população, 2% da população, tá? Como que essas histórias passavam? Essas histórias passavam oralmente, e essas histórias eram escritas para poder serem repetidas oralmente. Então você tinha vários momentos ao longo do ano onde essas histórias eram lidas ritualmente, lidas com música, cantada, era uma cerimônia, aquilo era lido, e mais do que isso, uma vez que você ouvia aquilo milhões de vezes, nos entroncamentos das caravanas, nos momentos de expansão militar, nos momentos de comércio, as pessoas sentavam, conversavam e trocavam ideias sobre aquilo, tá? Aquilo vira um mote tão comum que boa parte das histórias da região como um todo, eles funcionam mais ou menos para quem joga RPG como se fosse mito de gnomo. O cara chega e fala martelo e não tem que falar mais nada porque todo mundo sabe as 3.000 páginas que envolvem a história do martelo. Então, muitas vezes, como a gente perdeu parte desses textos, né? E o Atrahasis é muito irônico, porque o Atrahasis é mais completo do que a epopeia de Gilgamesh, tá? O Gilgamesh é menos completo, a gente tem menos do Gilgamesh hoje, que é muito mais famoso, do que a gente tem do Atrahasis. O Atrahasis, inclusive, é uma das que a gente mais tem. A gente tem quase 75% da história, tá? Isso é coisa pra caralho. Porque qual que é o problema? O problema é que a gente não tem o material? Não. O problema é que a gente tem muito pouca gente pra traduzir muita coisa, né? Existem milhares e milhares e milhares de caixa com fragmento, com tábua, com caralho A4 que estão paradas, principalmente roubadas pela Europa, né? Jogadas nos cantos dos museus. E que não tem gente pra traduzir. Você tá de uns 10 João? Resolvia? Uns 10 João? Não. Cara, não. Nem de perto. Não. Nós estamos falando assim, cara, nós estamos falando assim, literalmente de chega a perto de 1 milhão de fragmentos. Caralho. É. Mas como assim uma sociedade de 500 bilhões de anos tinha tanta gente pra escrever assim? Que isso? Fragmento. Lembra o que é fragmento? Você tem a tábua, você tem a estela, aí você tem um verso, um anverso, você tem um anverso e um obverso dela. Aí o que acontece? Ficou embaixo da terra um tempasso. Aí quebrou. Então aí, negócio tem 17 fragmentos ali. Perfeito. Pensa assim, só pra dar uma base pros ouvintes, os manuscritos do Mar Morto têm cerca de 15 mil fragmentos. Cruz, credo. Que unidos dão cerca de 900 textos. Que era só uns 15 jarros. Então vocês estão me dizendo que esses fragmentos é como se pegasse um livro, picotasse ele, depois sacudisse numa caixa, depois você tem que traduzir e montar o livro de volta. Isso, só que você não sabe o que tá escrito. A língua se perdeu há muito tempo, tem 3 pessoas que conhecem. Metade do livro foi comido. E você tem metade do parágrafo, só que nem a metade, tipo, uma frase inteira. É só... Qualquer quebra-cabeça é mais fácil do que isso, né? Isso. Meu Deus do céu. Essas línguas vão ser línguas que vão voltar a ser faladas, voltar a ser traduzidas, principalmente a partir da virada do 18 pro 19, tá? De lá pra cá as coisas vêm melhorando, as coisas vão aumentando, as pessoas vão estudando mais. Só que ainda assim, cara, esses textos, por exemplo, assim, a melhor versão atual que a gente tem do Atrahasis, a edição crítica dela é da década de 70, 1970, do Lambert, tá? Fez em 1972. De 72 pra cá, o CAD, o Chicago Assyrian Dictionary, que é o dicionário de assiriologia como um todo da Universidade de Chicago, que é o maior compêndio que a gente tem de estudiosos de linguística da área trabalhando com isso, ele ganhou 16 volumes, tá? Então, se a gente fosse pegar esse texto para retraduzir a partir de tudo que a gente tem, ia mudar várias coisas. E a gente não tem nem gente para fazer isso. Já puxando um pouco pra gente comentar de Noé e de como que essa história toda chega em Noé, só pra dar um exemplo pro pessoal de como que nos manuscritos do Mar Morto as coisas ficam, porque assim, a gente tem os textos que vão falar de Noé e etc, que são mais antigos,
E nos manuscritos do Mar Morto, a gente tem como se fosse fanfic. Fanfic é uma boa forma, assim. Então você tem o texto original e a galera fazer as fanfic aumentando aquele universo. Mas calma aí. Mas aí eu vou puxar um ponto aí. Quem tá falando aí que o que é fanfic? E se o outro for fanfic que tu não tá sabendo? Os dois pode ser fanfic, pode ser tudo fanfic. Como que você chamaria um texto que expande o universo? Porra, Legends. É como a Disney tá chamando Star Wars. Tá bom, então a gente tá falando de Legends. Então, assim, e daí você tem, por exemplo, aqui no 4Q 370, que é o jeito que a gente chama carinhosamente os manuscritos, né? 4Q 360? 370. No caso, 4 é porque ele foi encontrado na quarta caverna, que é de Qumran. 370 é porque ele é o número 370 dos manuscritos da caverna. Ele também é conhecido como 4Q, exortação baseada no dilúvio, que é um nome um pouquinho maior. Isso lembra muito como são nomeadas estrelas, René. Você faz um código... Entendi, tô entendendo. Aí eu vou ler muito rapidinho aqui pra vocês. Então, esse texto seria um universo expandido baseado na história do dilúvio, certo? E daí ele começa assim. E ele os destruiu no dilúvio. Lacuna. Tudo, lacuna. Terra seca era, lacuna. Então o homem, lacuna. Passarinho. Todos os seres com asa, lacuna. E então os, lacuna, não escaparam, lacuna. E Deus, lacuna, fez um arco-íris, lacuna. Relembre-se do seu acordo com Deus, lacuna. Na eternidade, ele terá compaixão, lacuna. A força de Yahvé, lembre-se das maravilhas, lacuna. Porque o medo dele, e ele deixará a sua, lacuna, se regozijar. Não se oponha às palavras, lacuna. É isso, gente. Quando a gente fala que o negócio tá quebrado, é porque ele tá muito quebrado. Claro que em várias dessas lacunas, a gente consegue, a partir de análise comparada, você vai pegar todos os outros textos dessa época, você vai ver, essa palavra aqui normalmente é seguida de tal palavra, o espaço dessa lacuna, esse buraco que tá faltando, cabe em X letras, então a probabilidade que aqui esteja escrita a palavra A, B ou C é maior. Parte do meu trabalho é fazer isso aí. Você tá parecendo eu lendo o texto em inglês, entendeu? Eu entendo uma palavra, não entendo duas, aí eu entendo a duas seguintes, eu falo, dessa aqui só pode significar isso, entendeu? É como é feito o Dark Souls. Dark Souls é assim, a lore do Dark Souls é exatamente assim. Tá vendo? Olha de onde vem tudo. Mas pior que é sério, o Miyazaki se inspirou, porque quando ele era jovem, ele não entendia bem inglês, aí ele lia, e as partes que ele não entendia, ele inventava. Então é por isso que ele faz a lore tão fragmentada. Enfim, curiosidades. É tipo textos antigos. E isso acontece também, não é só com os manuscritos, né? Como o João tava falando. Muitos desses textos, eles acabam, por causa do tempo, eles foram se quebrando e não necessariamente a gente tem eles completos. Às vezes, especialmente quando os textos são mais importantes e mais famosos, a gente tem a sorte de encontrar várias cópias do mesmo texto. Daí a gente consegue mais ou menos preencher as lacunas. Mas é perigoso você só pegar um texto e sobrepor ao outro e falar, então é isso que diz nessa lacuna, porque você não sabe se nessa cópia aqui eles copiaram igual, não dá pra, né? Eu peguei aqui o Lambert, que é o clássico, só pra vocês terem uma leve noção. Essas duas tabelas aqui são as tabelas de quais são as fontes usadas para recompor o texto. Você tem 36, entre aspas, manuscritos diferentes, obviamente não são manuscritos, que vão desde os antigos babilônicos, dos babilônicos, ou seja, século XVIII a.C., até os neo-tardo-babilônicos, século IX a.C. Porque como era um texto clássico, você tem milhões de recensões diferentes desse texto. Ou seja, ele conseguiu coligir algo próximo de 75% do texto, a partir de textos com 1 milênio de distância entre si, tá? E faltando milhões de pedaços. Então, assim, tá bom. Então, Anu subiu para o céu e Enki desceu para o Apsu. Lacuna de 38 linhas e montanhas. Lacuna de 42 linhas, o grande pântano. Nasce Dark Souls. Isso, historiadores, a gente fica muito triste quando a gente encontra isso, que a gente fica muito curioso. Sim. Mas ao mesmo tempo, né, gente, faz parte aí, a gente consegue. Eu gosto muito, agora eu fiquei mais fã agora do Zacarias Sitchin. Porque esse cara é um gênio, ele completou o texto todo. Porra, esse cara é uma estrela e essa... Puta, caralho, ele completou tudo sobre
os Anunnaki sem existir. Esse cara é incrível. Parabéns. Eu ia puxar, já que a gente tá falando sobre arqueólogos, investigações. É uma parada que os arqueólogos se debruçaram, foi pra tentar entender. E aí, rolou um dilúvio na antiguidade ou não rolou um dilúvio na antiguidade? Perfeito. Muito obrigado, Papo, por ter salvado esse podcast. E aí, a gente vai ter toda essa discussão. Porque, naturalmente, existe um fetiche muito grande no Ocidente, tentando comprovar que as coisas que aconteceram, que estavam na Bíblia, aconteceram de verdade. E aí a gente descobre que não faz muito sentido um dilúvio mundial, porque não brota água do nada. A água é a mesma desde o início. Olha, no final desse programa, você me pergunta qual é a minha teoria sobre o dilúvio mundial. Pode deixar que eu não vou perguntar, porque eu tenho certeza que... Deixa de ser besta, vai perguntar sim. Eu quero chocar a audiência e os convidados. E o convidado hoje. Eu quero chocar todos vocês. Quer dizer que eu não vou chocar, tudo bem. As placas tectônicas não aguentariam um dilúvio mundial. A Terra seria completamente outra. Se tipo, A física não permite, Arnaldo. a física, mas Deus, porque é dito na Bíblia que Deus abre as comportas do céu. Mas esse que é o problema, Andrei. Você tá supondo que para ter um dilúvio mundial, teve adição de água. Eu acho que é bem óbvio essa... Não é óbvio. Tá, ok. Não é. A minha teoria diz que não é necessário. Tá bom. Tem coisa aí. No final tu pergunta. Eu já tô imaginando, se toda a água da Terra Oca, da parte interna do planeta, subir... Enfim. Eu não iria tão longe. A minha teoria é muito mais simples, eu acho. Reiterando aqui e corrigindo o João, que o João falou uma besteira aqui. Eu vou corrigi-lo nesse exato momento. Ousadia. Porque, sim, senhora, em Sodoma... Chegou 2 anjos viajantes pra avisar do dilúvio. E apareceu 2 sodomitas pra pegar os anjos. É aí a história de pegar o anjo. Tava tão fora de controle que queriam pegar o anjo. É um dos motivos do porquê Deus já tava mandando... Ele já tinha tomado a decisão. Por isso mandou os anjos pra avisar. E só demonstrava que Deus talvez estivesse certo. Porque tava realmente fora de controle a situação de Sodoma e do planeta Terra, pelo visto, né? Os anjos chegaram e falaram assim, gente, eu trouxe uma notícia muito importante. Primeiro você tira a roupa, entra. Vamos fazer uma massagem, depois a gente conversa. Tá vendo? Se fosse o Peixe Vanderlei, não tinha tido esse problema. Exatamente. O João perdeu o Peixe Vanderlei. O Peixe Vanderlei, que é o Vishnu. É o avatar de Vishnu avisando o pessoal. Era o do Mano, né? O Mano, tava o Mano. Ele tava com os manos dele na quebrada dele, e daí chegou o Peixe Vanderlei pra contar da errada, exatamente. E ele escutou na quebrada de Poseidon. Foi. Perfeito. Isso com toda certeza deve fazer algum sentido pra alguém que vai escutar o podcast. Voltando aqui, a gente tem essa ideia de dilúvio bíblico que tem muito a ver com diversas dessas culturas que a gente acabou de falar até aqui. Então você vai ter o velho sábio, que é escolhido, né, para, enfim, por ser alguém que não é ímpio, não é impuro, não é alguém do mal, né, para dar um reboot na humanidade. Você tem a questão do barco. Algumas culturas você vai ter a questão da ave, que vai ser o que vai avisar que o dilúvio está passando. Então você tem essa grande lacuna, essa grande dúvida, né, afinal de contas, né, que a gente tinha falado aqui, João, no início, de, poxa, era muito moda, alguns séculos atrás, essa questão de religião comparada. A galera gostava de unir as coisas pelas suas semelhanças e ignorava as diferenças, né? E falava, não, porque só existe uma história, só que tá todo mundo contando a mesma história. E a ideia é que, durante muito tempo, isso realmente motivou muitos pesquisadores, principalmente alguns que nem eram tão bons assim, mas que eram pagos por instituições religiosas para provar o seu ponto. Encontraram muito pouca coisa, mas o que encontraram deu aí uns documentários muito doido e, enfim, algumas pessoas se deram por satisfeitas. Mas a ideia é que, mundialmente falando, um dilúvio não existiu para todo mundo ao mesmo tempo. Ou várias dessas culturas experienciaram um problema com a água e com as chuvas, né? E por isso a sua semelhança. Mas com tantos elementos próximos, eu diria que isso, na verdade, é uma história até mais antiga, que foi se contando e se adaptando. Essa lógica tem algum sentido, João? O que você acha? Pra mim tem um sentido total, né? Quase como se as culturas humanas procurassem lugares que são de fácil habitação e de fácil agricultura, né? Olha que loucura. Né? Quase como se lugares com água fossem lugares que a galera preferisse morar. É tipo isso, é quase como se vales de rio fossem os berços das diferentes civilizações em todos os lugares do planeta. Faz sentido. Vem funcionando pra galera esse negócio.
E é muito comum, né? Só expandindo o que você tá falando, as cheias, é um problema quando você quer plantar, você descobre que água e terra é algo que funciona, só que você não controla a água, né? E aí isso vira um grande problema, né? E você pode matar de fome toda a sua cidade se der merda essa parte, né? Não, e mais ainda se for pensar que boa parte dessas culturas, quando elas vão começar, elas vão para lugares de inundação, vão para planícies inundáveis, né? Por quê? Porque essas culturas se desenvolvem muito melhor em planícies inundáveis para sobrevivência, né, das pessoas. A gente precisa de ter uma produção por cabeça maior do que 1 para 1, para que se tenha uma divisão social do trabalho mínima, né? Se todo mundo tem que bater enxada para comer no final do dia, ninguém vai ser padre, né? Ninguém vai ser filósofo. Então, assim, você precisa que tenha uma reprodução material que permita essa especialização dentro das culturas para que elas possam, de fato, se desenvolver. Se a gente for pegar a bacia do Rio Amarela, a bacia do Rio Taedong, o Amazonas e o Nilo, a gente vai ver algumas coisas ali que vão estar em comum nisso, né? Então, assim, do mesmo jeito que na Ásia eu vou ter monção, eu vou ter pororoca. Então, assim, você tem vários desses momentos, né, aonde as águas vão se portar de uma forma diferente daquilo que nós gostaríamos para uma agricultura muito calma e muito tranquila, né? Isso leva, obviamente, tanto à criação dos mitos e das teurgias a respeito disso, como também nessas histórias. Para além disso, a gente tem que entender que boa parte desses povos vão ter suas cosmogonias, vão ter as suas criações extremamente ligadas à água, né? Na Suméria não é diferente. A cosmogonia sumeriana inteira, ela é exatamente a fecundação das águas. As águas primordiais são fecundadas e a partir daí vão nascer os deuses primordiais e sob o cadáver dos deuses primordiais viverão esses deuses dessa segunda geração. Então, quando a gente vai pensar lá na Grécia, na titanomaquia, por exemplo, é muito próximo com o que a gente vai ter da formação do céu e da terra, da cosmogonia na Suméria, né? E se a gente for pro Japão e pensar na mitologia antiga do Japão, não é tão diferente assim. Então você tem algumas coisas que mantêm isso, como por exemplo os deuses quitônicos. A quantidade de lugar que você vai ter deus quitônico, porque normalmente o que acontece? As pessoas veem que tá nascendo trem do chão, que o trem do chão dá pra comer e que o trem do chão ajuda a gente a ficar mais tranquilo na vida e não ter que perambular tanto. Qual que é a ideia? Ou quem tá ajudando vem de baixo do chão, ou quem tá ajudando vem de cima do chão. Ou o cara olha pra chuva, a chuva caiu e aí nasceu a plantinha e ele fala, beleza, os deuses moram lá em cima. Ou ele fala assim, do chão brotou alguma coisa, os deuses moram lá embaixo. Basicamente, você vai ter essas duas grandes coisas. Então, assim, faz todo o sentido. Nesses casos, como a gente tem as populações humanas preferindo essas áreas de inundação, porque áreas de inundação são muito férteis. A gente já não sabe disso porque, por motivos de a gente não tá no campo cultivando plantas, né? Mas áreas que inundam num certo período, depois, quando a água vai embora, aquela área fica muito fértil. A enchente e o dilúvio, que inclusive em alguns textos da antiguidade, quando se fala em dilúvio, a palavra que a gente traduz para dilúvio é o que a gente chamaria de enchente ou simplesmente da água subindo, né? Então não necessariamente dilúvio é uma parada que destrói tudo. Na real, muitas vezes o dilúvio, ele também tem essa função de trazer a vida. E é por isso que as histórias de dilúvio em diferentes culturas não necessariamente vão ser só histórias de destruição ou só histórias, enfim, porque o dilúvio ele traz esse ciclo de comida e não comida. E é exatamente isso, né? A gente tem que entender que a concepção temporal desses povos, em sua esmagadora maioria, é cíclica, tá? O que isso significa dizer? Isso significa dizer que assim como o ano começa e termina, a gente tem que lembrar que são povos muito umbilicalmente ligados à própria natureza, né? Essas pessoas dependem dos ritmos naturais, elas dependem da passagem costumaz das estações, elas dependem dessa repetição desses ciclos, então a concepção temporal delas também é cíclica. E eu acho que também que, em parênteses assim, eu acho que também a religião e o mito ancoram muito desse conhecimento e levam pra frente, né? A oralidade serve pra isso também, né? Então, assim, se o mundo, todo ano, acaba e começa de novo, porque as estações acabam e começam de novo, porque a vida brota do chão e morre, porque as pessoas morrem e nascem, também você tem essa ideia maior que resume esse microcosmos no macrocosmos, né? Então, assim, quando você pensa que o dilúvio, ele é um momento a um só tempo de morte e de nascença, de fim e de recomeço, né? O dilúvio, ele destrói uma ordem para que ela possa renascer de uma outra forma, mas ela renasce, né? Então, assim, mesmo quando você vai pensar no Atrahasis, o poema super sábio, o que acontece ex post de dilúvio?
termina-se essa primeira geração de humanos que não morriam, que tinham vidas longuíssimas e tal, e começa a, entre aspas, história humana, né? O último homem que não morre é Atrahasis. Quem vai tentar buscar a não morte é Gilgamesh. Gilgamesh vai buscar com Atrahasis exatamente o quê? A não morte. Vai buscar não morrer mais. Por quê? Por causa do luto dele pela morte. Que morte? A morte de Enkidu. O que Enkidu deu para Gilgamesh? Em última instância, a vida. Porque Gilgamesh tinha uma vida desregrada, sem sentido, sem nada, sem ninguém que lhe desse uma paridade, até que ele encontra Enkidu, né? E aí, quando a gente pensa no Enkidu, e o Enkidu é muito importante, muito interessante, por quê? Porque o Enkidu é um estrangeiro, né? Ele mostra como que a permeação cultural era importante para aquele povo. O Enkidu, ele vem da floresta de cedros, ou seja, ele não era daquela região. Ele é criado pelos deuses, ele cai do céu como um meteoro, ele habita junto com os animais, ele não é civilizado. O que civiliza Enkidu? Cai do céu como um meteoro, você tá dizendo que ele era um extraterrestre? Estou afirmando que ele era um extraterrestre. Isso, em parênteses, assim, o Enkidu, ele justamente ele é criado pra lutar de frente com Gilgamesh, que tava criando caos, né? Vamos lá, vamos recapitular o Gilgamesh inteiro. Gilgamesh era o Heliogábalus da Babilônia. Gilgamesh era o Calígula muito louco. O Gilgamesh passava seu dia deflorando homens, mulheres e qualquer coisa que se mexesse, criando caos, matando todo mundo. Todo buraco é trincheira pro menino. Exatamente. Pro Gilgamesh, da nuca pra baixo é canela, entendeu? Então, assim, Gilgamesh era foda. E Gilgamesh era imparável. E aí as pessoas começam a orar aos deuses para que alguém desse conta de Gilgamesh. E os deuses falam assim, não, iremos mandar um companheiro para Gilgamesh, alguém para que se iguale a Gilgamesh em força. E aí vem o Enkidu. O Enkidu vem do céu, cai no chão e começa a habitar com os animais. Tanto que o Enkidu, ele é a primeira vez que ele é visto bebendo água junto das gazelas. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que os animais não reconheciam ele como um humano. Porque no lugar onde os animais estão bebendo água que os humanos chegavam, os humanos já, né, civilizados, entre aspas, eles fugiam porque eles eram caça. O Enkidu não, o Enkidu vivia com eles no mesmo ritmo deles. Quando um pastor vê Enkidu, ele vai até a cidade e fala, bicho, tem um maluco gigante que vive igual um animal. Que porra é essa? O que a gente faz com ele? Aí o pessoal da cidade fala, precisamos de civilizá-lo. Como que você civiliza uma pessoa na Suméria e na Cádia? Essa é a melhor parte do poema em todo. Sei lá, bate nela? Não. Harintu Shamhat, tá? Eles mandam Harintu Shamhat para encontrar com Gilgamesh. Harintu é o nome de uma sacerdotisa que era uma prostituta ritual e Shamhat é o nome de uma outra sacerdotisa que também era uma prostituta ritual. Então, quando eu falo Harintu Shamhat, eu tô falando que eu tô mandando a civilização em sua vertente erofânica, em sua vertente sacerdotal, para civilizá-lo através do sexo. Era a minha segunda opção. Tá. Então ela seduz Enkidu e ela se deita com Enkidu por 7 dias e 7 noites. Disposição, gostei dele. Depois de 7 dias e 7 noites dentro, sem sair. Eita porra! Enkidu vira e fala assim, ok, sou um homem. E ela fala assim, ainda não, você precisa de comer como um homem. Ela dá pra ele cerveja e pão. Aí Enkidu tá civilizado. O homem civilizado é aquele que trepa, que bebe e que come. Tá? Essa é a civilização. Caramba, então nada mudou, né? Essa galera aí dos Estados Unidos tem... Cara, Enkidu, uma vez civilizado, é levado até a cidade. Na cidade, sim, ele e Gilgamesh vão se ver, vão medir forças, e é igual menino de primeira série, sabe? Assim, tem 2 meninos muito fortes da primeira série. Eles chegam junto na escolinha. Um briga com o outro, aí fica com a cara fechada, depois dá um abraço e vira os melhores amigos pra sempre. É isso que vai rolar com Enkidu e com Gilgamesh. Ah, mas isso aí a gente vê em anime, em filme de super-herói. E aí a gente tem que entender, né, que esta amizade, esta amititia deles é muito mais do que os nossos é um bromance. conceitos. Sim, é um bromance violentíssimo, assim, inclusive, assim, muito sensual. Por quê? Quando Enkidu morre... Não, e isso aqui é interessante a gente falar, porque quando Enkidu morre, Gilgamesh luteia Enkidu como esposas luteavam os seus maridos. O luto de Gilgamesh é um luto não só de quem perdeu um amigo, é um luto de quem perdeu um parceiro. Gilgamesh arranca seus cabelos com a mão, Gilgamesh não usa suas boas vestimentas, Gilgamesh passa a usar coisas rasgadas. Este luto é o luto típico da mulher que perdeu o seu marido.
Este é um luto que não é um simples luto de amigos, é um luto de companheiros, é um luto de parceiros. E então o Gilgamesh pensa assim, eu preciso de reviver o Enkidu, né? Inclusive por quê? Porque o Gilgamesh meio que mata o Enkidu com a sua híbris, né? O Gilgamesh meio que vira pro Enkidu e fala assim, Enkidu, preciso que você faça um rolê pra mim, só que você vai ter que ir no mundo dos mortos. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque senão não volta. Ele fala, não, beleza, pode deixar que eu vou tomar cuidado. E aí dá ruim, né? E aí depois o Enkidu vai morrer. E o Gilgamesh também, eles tinham enfrentado Humbaba, né? Eles vão até a Floresta dos Cedros, eles enfrentam Humbaba. Quando eles enfrentam Humbaba, eles matam Humbaba. E eles não deviam ter matado Humbaba. Eles deviam ter enfrentado Humbaba e não matado Humbaba. Ali, na morte de Humbaba, já é o erro que vai ter que ser reparado. É um erro cósmico. Por quê? Porque Humbaba era uma figura importante cosmicamente, que os deuses não queriam que elas morressem e morreu, tá? Essa história do ciclo do Gilgamesh, ela vem lá do ciclo do Gilgamesh sumério, tá? Só que as relações de Gilgamesh e de Enkidu, elas vão evoluindo ao longo do tempo. O Enkidu do ciclo sumério não é um cara super forte que vai ser o parceiro do Gilgamesh, a contraparte do Gilgamesh. O Enkidu do ciclo sumeriano, ele é um vizir de corte. Ele é quase que o mordomo de alto luxo do Gilgamesh, tá? Por quê? Porque era uma sociedade diferente. A sociedade sumeriana era uma sociedade de corte, né? Era uma sociedade que, inclusive, não é à toa que apanhou para os acádios, né? Porque ela estava muito focada em ter lindas cortes e estava muito pouco ocupada, garantindo o exército que não ia apanhar dos outros caras. Prioridades, né? Mandaram um abraço pra França aí. Falando em sociedade que não pensa em ter exército, só tem corte. Lembrando que a França ganhou a única batalha que ninguém achava que a França ia ganhar, né? Que é Poitiers, né? Inclusive, assim, a batalha que meio que parou a expansão do islamismo para dentro da Europa. Só ganhou essa. Depois disso, qualquer 2K e um soldado tomaram a França. É porque tem duas batalhas de Poitiers. Ele tá falando da primeira. A segunda foi aquela da Inglaterra, dos arcos, né? Mas ele tá falando da primeira, gente. Então, assim, o que rola, cara? O Enkidu, ele é essa figura estrangeira na epopeia do Gilgamesh, que vem de outro reino, e aí a gente descobriu que o Enkidu era deste outro reino em 2006. Caramba, plot twist. Assim, Gilgamesh é todo partido, né? Eu tava lendo aqui Pula 25 linhas. Pula 25 linhas é porra, tem coisa pra caralho nessa estela do Gilgamesh, entendeu? Gilgamesh não tem capítulos inteiros. Você tem um capítulo... Você tem, assim, por exemplo, assim, a tábua 3 começava, tinha 2 linhas e final da tábua 3. Não temos. Até que acharam um pedaço da tábua que conta dessa corte estrangeira que eles vão visitar. E nessa corte estrangeira, o cara da corte vira e fala assim, Enkidu, por que você traiu o nosso país e foi embora? Né? Por que você foi embora e tal? O Enkidu já conhecia o cara e já tinha tido relações com o cara antes. Ou seja, o Enkidu, nessa vida de steppe do Enkidu, que Enkidu está representando o povo da steppe. Né? A gente tem que pensar que tem um povo que abandonou o nomadismo e outro povo que não. O Enkidu está representando os povos das steppes. É o famoso aquela coisa do ter o bárbaro e o civilizado, né? E aí você tem esse conflito. É mais ou menos isso. João, tu falou, ele representava o povo das steppes. Eu tava achando que era o povo de reserva. Não, steppes das steppes mesmo, assim, O famoso povo das steppes, a galera da reserva. Steppes de formação geográfica e não de reserva, né? E aí a gente tem essa relação do Enkidu, e é muito irônico quando a gente pensar, e o Andrei trouxe uma coisa que é muito interessante, né? Que ele pegou a palavra bárbaro, né? Bárbaro é uma palavra grega, né? Bárbaros, barbaru. O que significa? Significa estrangeiro. Essa galera que fala ba e não fala grego. Exatamente. É a galera que fala ba e a gente não entende porra nenhuma, eles não falam grego. No caso de Gilgamesh, por mais que exista essa interação, eles falam da corte como algo aberrante. A corte estrangeira, os animais fazem parte da corte. As aves fazem parte da corte, os macacos fazem parte da corte, as cores são muito fortes e aberrantes. Ou seja, essa relação do outro como algo aberrante, como algo diferente, como algo extremamente alheio, ela já vem lá de trás. E é uma parte interessante também da epopeia, que eu fiz uma digressão gigantesca para falar do Enkidu. Enfim, voltando no cerne da questão aqui, o que é o rolê? O rolê é que o Gilgamesh só vai buscar a vida eterna, só vai buscar o super sábio, só vai buscar o Utnapishtim por causa da morte do Enkidu. E o que o Utnapishtim ensina para ele? Ensina para ele a perdoar e esquecer. Ensina para ele a continuar a viver. Ensina para ele que a busca que ele dá pela vida dele,
não vida, ou seja, pela vida eterna, só pode existir na não sociedade. O Utnapishtim se torna o Uruku, se torna o distante, exatamente porque uma vez que ele pertence a esse ciclo que já ficou para trás, a um ciclo não histórico, ele não pode mais viver dentro da sociedade. Então ele explica para o Gilgamesh que se o Gilgamesh optar, né, por ser um ser, entre aspas, imortal, ele vai ser cerceado de ter uma vida mortal. E a epopeia termina, né, o anel, a composição em anel, ela termina com ele voltando para a cidade, ou seja, ele optando por aquela vida, né? Lembrando que o Gilgamesh, no caso, pela genealogia dele, ele seria um semideus, porque ele seria filho de uma deusa com um rei humano. Mas é isso, o dilúvio, ele inaugura também a história. E ao inaugurar a história, pensando a história grande, contínua, ele reinaugura a história na concepção cíclica todos os anos. Sempre vai ter um dilúvio, sempre vai ter um reset. Sempre vai ter um dilúvio, sempre vai ter um reset. Esse reset é o reset das temporadas, é o reset das estações. O reset, ele não precisa ser, em várias culturas, né, o reset, ele não precisa ser a destruição de absolutamente tudo, como jamais se viu. Ele é um recomeço, né? Ele é o recomeço que vai te permitir replantar as coisas. Então, quando a gente pensa em todos esses arqueólogos, né, porque a gente tem muitos arqueólogos e muito dinheiro que foi gasto para tentar se pensar qual que era, se é verdade que existia um dilúvio ou não, e etc. Você vai encontrar evidências de dilúvios em diferentes locais do mundo. Por conta dessa ideia de que dilúvio não necessariamente é uma subida de águas que alaga absolutamente tudo e destrói tudo. Ele pode ser... A palavra que é traduzida para dilúvio pode simplesmente significar essa inundação das áreas próximas de um rio. Então, nesse sentido, você vai encontrar evidências de dilúvios em muitas e muitas culturas. E 2, grandes enchentes que destruíram reinos e cidades, etc. A gente vai encontrar evidência disso pelo mundo todo. Não é exatamente um tipo de catástrofe difícil de acontecer, ou enfim... Então, quando a gente tem aqui, né, a gente tem, encontrou-se um barco aqui, encontrou-se um barco lá, ou encontrou-se... Faz sentido, gente. A gente encontra mesmo, né? Então, assim, tem aquela coisa das as embarcações que foram descobertas no Mar Negro, que, por sinal, muito legal, gente. A gente descobrir embarcações antiquíssimas, preservadas no mar, é uma parada fantástica, porque isso dá uma oportunidade de pesquisa pra gente muito, muito rica. Mas isso não quer dizer que tem um dilúvio que cobriu a Terra inteira, ou enfim, ou que esses textos estivessem falando da Terra inteira, né? Eu acho que no Frigir dos Ovos, eu acho que o grande rolê de todas essas histórias é que elas falam muito mais sobre a gente, como humanidade e como demandas que a gente tem da mesma maneira que os nossos antepassados, e que tudo isso quer contar um pouco dessa história que serve muito pra gente ver que a gente não mudou muito de lá pra cá, da gente sempre tá nesses ciclos, a gente entender esses ciclos. Tem sempre aquele momento em que, cara, a gente precisa realmente mudar, porque ficou pra trás, tem que ir, e a gente tem que ir pra esse lugar novo, pensar de maneira nova. Eu acho que, como o João falou, né, faz parte de um microcosmo, porque a gente vê isso acontecendo no feijãozinho, nascendo algodão e morrendo, e a gente tendo esse controle, e é como se a gente também fosse esse feijãozinho por entidades cósmicas muito maiores que a gente, porque é só assim que a gente entende o nosso universo, né? E é um momento aqui que eu sempre gravo, que eu sempre falo, às vezes é triste a gente tá falando sobre dilúvio e a gente sempre se perder na questão aconteceu ou não aconteceu, que é claro, motiva muito as discussões sobre isso, mas eu acho que não é o mais belo de toda essa conversa. Eu acho que tem sempre algo muito mais proveitoso que a gente tira e entender como é o nosso funcionamento, né? Como que a gente entende o mundo à nossa volta. Eu acho que isso dá uma dica pra gente, e que bom que tem pessoas que estão tentando desvendar como é que as nossas semelhanças, né? Então isso é interessante. Andrei, nunca te vi tão poético. Não, foi muito bonito, foi bonito. E eu quero acrescentar, né? Quando Sinlek Unini escreve sobre Gilgamesh, eu aprendo muito mais sobre Sinlek Unini do que sobre Gilgamesh, né? Quando essas culturas estão falando dos seus deuses, eu estou aprendendo muito mais sobre essas culturas do que propriamente simplesmente aceitando uma narrativa unívoca desses deuses como se fosse, né, uma gesta histórica qualquer, né? As pessoas pegam e falam assim, igual tem a gesta histórica do Sacro Império
greco-romano-germânico tem aqui a história do Atrahasis, que fala dos deuses. Não é. Até porque o objetivo não é esse, né? O texto ele não foi pensado para ser isso. E quando você pega, né, esses panteões, né, antes do monoteísmo, os deuses são muito mais humanos exacerbados em suas características do que aqueles deuses distantíssimos e inalcançáveis, né? Nós não estamos falando aqui do Haimahaimatos, né? Assim, não é o sangue do sangue, né? Não é aquela coisa que a gente vê e a sua sabedoria é imperscrutável e seus desígnios são imperscrutáveis. Não. São tretas extremamente mundanas. Não fica mais mundano e pequeno, em última instância, do que isso. Quando a gente vai no Egito, por exemplo, gente, e pega os 7 Horus, cara, é uma coisa de louco. É briga de irmão, é treta de bar, sabe? Assim, é um zoando o outro, sabe? Assim, literalmente, cara, o cara goza numa alface e faz o cara comer pra numa Assembleia de Deus chegar na frente de Maat e falar assim, minha semente está dentro dele. Sabe? É isso. É isso. Iau! Alguém soltou, diriam. É tipo isso, sabe? Então, assim, Orilock, é sobre isso aí. É treta de família, pô. É treta de família, sabe? Casa de Assim, família. Nunca fez e a gente aprende muito mais sobre aquela sociedade do que propriamente de uma visão metafísica da coisa, né? Isso para nós que não nos pautamos por uma análise metafísica idealista das coisas. Agora eu tô curiosa pra saber, além de tudo isso, se o Jacaúna vai mudar a nossa ideia do dilúvio. Vambora, Rafael. Vamos encerrar, então, com a tua teoria. Como é que o dilúvio aconteceu, então, sem criar mais água? Essa eu quero ver. Então, vou falar o seguinte. Não se precisa criar mais água pra inundar os lugares. Não precisa. Mundialmente falando? Mundialmente falando, claro, nem todos os lugares no dilúvio foram inundados. Afinal, ficaram uns picos aí pro lado de fora, entendeu? Mas você pode inundar o mundo todo. Por exemplo, os aliens, quando vieram aqui, eles podem ter usado, Andrei, que nem aquele documentário Moonfall. Documentário, claramente o documentário. Calma aí. Podem ter usado sua tecnologia superior para fazer um efeito de gravidade e fazer os mares subirem. Entendi. Sem precisar adicionar água. Então, os mares, assim como o efeito que a Lua proporciona no aumento das marés, de forma exagerada, isso faria a água subir 50, 100 metros. Aí vai depender de quantos perto eles chegaram. Como tava tudo... Aí, mas Rafael, tava o sol... as nuvens estavam no céu, tava tudo nublado. Mas porra, se o cara faz a gravidade chegar próximo da Terra e aumentar pro mar subir, fazer a nuvem é a parte fácil, né? É que assim, né? O problema é que, tipo assim, o Everest só tá 8 mil quilômetros acima do nível do mar, né? 100, 200 metros. Mas aí que tá o lance. Quem disse que o Noé chegou no Everest? Ué, ele viu o pico de uma montanha muito menor do que o Everest. Qual foi a montanha que ele viu mesmo, gente? Ararat. O Monte Ararat é muito mais baixo do que o Everest e o Monte Ararat, o pico dele tava do lado de fora, né? Então não precisa ter inundado 100% da Terra. Só a maior parte dela. Os picos podem ter. Então todo mundo morreu com certa galera do Himalaia. Gente, eu só quero lembrar que o Monte Ararat não tem 20 metros de altura, ele tem 5.200. Mas é mais baixo que o Everest. Sim. Perfeito. Então, se já sabiam que esse monte existia, então faz sentido. Perfeito, Rafael. Eu vou ir além, cara. Por que você vai subir o mar se você pode descer a terra, cara? O mar não precisa se mexer se você puder descer a terra. Então eles podem ter feito as duas coisas. Você entendeu? Então, assim, pra que eu vou subir o mar se eu posso... Pensa o seguinte, se eu tiver uma tecnologia avançada o bastante pra mexer não com a tectônica de placas, mas sim com o manto que tá abaixo, e eu conseguir resfriar o manto compactando o manto, isso desceria as plataformas continentais e a água só escorre. Caralho, você
Tá de parabéns. Ó, o Zacarias invejou agora. Invejou essa agora, hein? Agora foi top. Acho que podemos deixar isso como conclusão, né? Isso a Terra era maior. Eles deram uma amassada na Terra. O diâmetro dele era maior, né? Deu uma chuchada na Terra, claro. Não, vou ir além. Por isso que a Terra é um geóide. Por isso que ela não é uma esfera perfeita. Ela era uma esfera perfeita. Mas aí ela fez, Cara, faz todo sentido. Deus deu um socão massa na Terra, afundou tudo e a galera se ferrou, né? Massa mesmo. Não, gente, é tipo latinha. Quando você pega a latinha e faz assim, amassa. Isso aí, ó. Então a Terra é oca né? Nessa teoria, não tem que ter nada, né? Senão vaza. Era oca. A Terra era oca. Depois que foi amassada, não é mais. Todo mundo que tava na Terra oca se espremeu. Os reptilianos que viviam na Terra Oca tiveram tempo de ir pra superfície e aí depois o mundo deles acabou e eles têm ódio de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, até hoje. E junto com os Rockefeller e o globalismo mundial estão contra a gente, é isso. Mas agora faz sentido todo mundo ter morrido na Terra. Porque quem morava na Terra Oca morreu porque a Terra foi amassada. Perfeito. Faz sentido. Fechamos, gente. É isso aí. Fechamos com o genocídio da Terra Oca. É esse grande feito que ninguém nunca vai descobrir. Mas, gente, gostaria muito de agradecer. João, por favor, onde que o pessoal te encontra? Tenho certeza que acharam você incrível com seus conhecimentos gilgamésticos. Onde que o pessoal te encontra? Gente, então, me encontra em diversos lugares da internet afora, né? Quem quiser me acompanhar nas minhas redes, eu uso Assim Disse o João em todas. Eu tenho no YouTube, na Twitch, mas aí muito mais ligado à parte política que eu trabalho. E quem quiser me ouvir falando bobagens gigantescas, pode me encontrar no Decrépitos, né? Que é nosso maravilhoso podcast, que é facinho de procurar. É só procurar Decrépitos Podcast e vocês vão achar em qualquer lugar da internet. Perfeito. Super recomendação máxima. Poxa, a gente precisa gravar junto, chamar vocês aqui do Decrépito pra gente gravar alguma coisa muito idiota de... Testes, tipo, qualquer coisa do seu signo. Qual entidade do folclore você é? Você é a mula sem cabeça. Aquele programa que eu falei, Andrei, de que planeta sua reencarnação, sua vida passada era? Perfeito. É porque o BuzzFeed do Astarter. Esses dias eu encontrei nas minhas coisas aleatórias da vida. Eu acho até que eu mandei uma foto no Mundo Freak lá no grupo. Um guia pra você saber de vidas passadas e numerologia a partir do seu nome. É uma parada muito doida. Eu tenho isso em papel. A gente já tem um teste pra fazer. Aí, ó. Já animamos. Já tem um garantido aqui. Caralho. E é isso, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Essa live, meu Deus do céu, vocês... Tinha que ser live mesmo essa tinha que ser live. E é aquilo, não olhe para trás. Não olhe para trás, pois Gilgamesh quer desposá-lo. Gilgamesh quer desposá-lo. Você é o inquido do Gilgamesh. Tome cuidado. Já chegando perto do Dia dos Namorados, não sei se isso daqui vai sair antes ou depois, mas já fica aí a dica, né? Quer ser meu enguido? Olha aí, ó. Chega pro homem viril da sua vida, aquele bro que você não admite, né? Chame ele para um jogo de bola e taco. É o jogo que Enkidu e Gilgamesh jogavam. Inclusive, no ciclo sumeriano de Gilgamesh, a gente tem o jogo de bola e taco, que até hoje não sabe como que joga, né? A gente imagina. Tem várias teorias, né? Várias teorias de como é que joga a bola e o taco, mas era o jogo da época. E o Gilgamesh, inclusive, das histórias do ciclo sumeriano de Gilgamesh é porque o taco ou a bola deles cai no mundo inferior e aí o Enkidu tem que buscar e morre. É tipo a bola da vizinha, né? Tipo, é tipo isso. Caraca, não. Que forte o cara tem que ser pra tacar a bola no mundo inferior. O que tá acontecendo aqui, meu irmão? E, porra, só tem uma bola no mundo que os caras têm que descer no mundo inferior e morrer pra buscar a bola. Não dá pra ter outra bola. Agora eu não lembro se é a bola ou o taco. Eu acho, inclusive, que é o taco que cai, sacou? E aí ele fala assim, porra, aqui meu taco caiu no mundo inferior. Busca lá, mano. Busca lá você. Caralho. É isso aí. Cara, João, muito obrigado aí pelo obrigado eu, atendimento veloz, muito
bacana aí da sua parte. Valeu mesmo, pô, foi irado demais. Não, tô com meu celular de plantão de emergência de Suméria e eu vim correndo. Vamos dizer que não existem tantos, esses celulares aí são muito poucos no mundo inteiro, né? Foi a pessoa certa. Exato, mas a hora que... Eu tava fazendo os meninos dormir. Tipo assim, a Tupá tinha mandado um negócio, eu falei, não, eu vou fazer os meninos dormir. Eu tava começando a fazer, e os meus meninos demoram horrores pra dormir. Aí, na hora que eu vi, assim, eu achei que ela fosse me falar, tipo assim, não, vamos gravar daqui 2 semanas. Gravar no dia tal. Ué, eu comecei perguntando o que você tá fazendo agora. Não, sim, mas eu achei que fosse uma pergunta meio que retórica, assim, Por sabe? educação, sabe? Como é que você tá? Você nunca espera que a pessoa responda, né? Não, eu tô uma merda, eu tô em depressão, né? Como que você tá, então? Começou em 87. E aí veio. Nossa senhora. João, ó, primeiramente, desculpas pelo convite às pressas, é que realmente caiu aí com a gente, mas me comprometo pra gente gravar um. E você escolhe o tema. Vou falar sobre Goécia. Ih, caralho, ó. Uai, podemos. Eu já fiz um, né? Eu fiz um... É mesmo? Eu fiz um Vortex Causcast que foi basicamente verdade, sobre... lembro. Mas o problema de todo comunista é o materialismo histórico. Aí os esotéricos ficam bolados. Fica, cara, porque eu falo assim, olha, eu começo a falar e tal, e aí os caras, não, que isso? Como assim, não é real? O Baphomet... Esse normalmente é meu papel por aqui. Aí é bom que vamos ter nós dois pra falar a mesma aí coisa. Divide o ódio. Mas então, gente, eu fiquei sabendo que o tema é dilúvio. Isso. Deixa eu... Eu até mandei pra você agora o link aqui da pauta. Você quiser... eu não tinha visto, desculpa. Tá super, Imagina, eu acabei mas é super de mandar. simplesinha, é uma pauta super simplesinha, não tem nada demais, não. Ei, João, relaxa, eu nem vejo a pauta, ninguém nem percebe. O Jacaúna não vê você pauta. me mandou aqui no Zoom, eu fui lá no Twitter procurar. Eu posso mandar no Twitter. Não precisa, agora eu vi o chat. É porque você falou assim, uai, eu te mandei, eu falei, engraçado, não chegou DM aí, agora eu tô vendo. Aqui, ó, fotos das tábuas, pra vocês verem o que sobrou de cada tábua. Esse aqui é um pedaço da tábua 1, isso é o que sobrou da tábua 2, e aí vai indo. Caraca, mané. O que sobrou da tábua 3... É mó bonitinho, tá inteiro esse negócio aí. Não, tá relativamente inteiro. E são vários pedaços, assim, e é o pedaço recortado na diagonal. Uhum. Que daí você tem, tipo, meia palavra de uma linha. Exatamente. Por quê? Porque na hora que o cara tava em Telamarna, com a picareta na mão, não é o arqueólogo, gente. Sabe? Assim, não é aquela visão do Stargate. O pincelzinho na terra. Do Indiana Jones, sabe? Que tava em 1800, o cara com um pincelzinho, assim. Não, eram os malucos com as picaretas, descendo o sarrafo na porra. Aí, de repente, fez um barulhão. Ó, achou umas paradas aqui. Toma. Tudo quebrado. Sacou? E assim, gente, e você não acha esse tipo de coisa, assim, você tava andando e tropeçou, olhou pro chão e tava o atrás, né? Como é que normalmente se localizava isso? E a briga entre francês e inglês é super irônica, tá? Eles vão acabar descobrindo que o pessoal local vira e mexe vendia essas paradas antigas. Depois, né, que teve todo o rolê de Roseta, esse bagulho parou só valer uma grana e as pessoal de diplomacia passou a se interessar com isso. Depois de conversar um pouco com a galera local, eles falaram assim, não, como é que vocês arrumam essas paradas aí? Não, tá vendo aquelas montanhazinhas ali, aqueles morrinhos ali? Aqueles morros não são natural. Tem vários morros desses aqui que não são natural. Onde tem esses morrinhos aqui que não são normalmente do relevo, embaixo tem alguma coisa muito antiga. Então o que a gente faz? A gente cavou com uns buracos e faz. E aí os caras começaram a brigar pelos morros não naturais. Isso aí tá parecendo aquela história que nem aconteceu no Brasil com o sambaquis. Sim. Né? Quando trabalhava na arqueologia, aconteceu... E muito mais, né? Olha, eu sei que tem uma coisa que o jovem ama hoje em dia, que é bioarqueologia das múmias Tinchoro. Então eu vou permitir. Tá na boca da galera. Tá na boca da galera. Do povo. Eu sei que os jovens amam. Tá, então eu vou me permitir fazer uma breve digressão sobre a história da bioarqueologia das múmias Tinchoro. Cara, eu sabia que quando o João chegasse aqui, esse programa ia virar outra parada. Adoro. O caos. Pra quem não sabe, né, as múmias Tinchoro são as múmias mais antigas que a gente tem hoje, né, datadas na humanidade. Você não tá considerando a múmia lá dos Estados Unidos? Não tô. Não tô. Eu não tô considerando ela... Desculpa, deixa eu refazer a minha frase. Os Tinchoros são o
povo que mantém uma cultura e uma tradição de mumificação perene mais antigo que a gente tem. Muito obrigada. Desculpa. Tá tudo bem. Né? E eles ficam ali entre o Chile e o Peru. O que acontece? Como que eles descobriram a maior caverna de mumificação Chinchorro? Refazendo o esgoto da cidade. Foram refazer o esgoto da cidade, abriram o esgoto, e na hora que eles abriram o esgoto, acharam um cadáver. E aí o maluco meteu a pá e tirou uns ossos lá dentro e falou assim, assassinato ritual. Estão assassinando a galera aqui na cidade. Ivan Mizanzuki, vem cá! Chama o Ivan Mizanzuki, assassinato ritual, sacou? E aí chamaram os caras falaram assim, não, bicho, esse bagulho aí não é novo, não. Isso aí tem muito tempo. Não acho que foi por agora, não. E aí depois os arqueólogos foram e viram. E aí fudeu o esgoto todo da cidade e virou o grande pico das múmias Chinchorro. É, porque os arqueólogos são os inimigos da construção pública, entendeu? Exatamente. É pra isso que os arqueólogos existem. Você vai falar que existe uma conspiração em que os arqueólogos eles querem destruir, versus engenheiros ali. mundofreak.com.br